A cada 2 minutos, uma mulher é agredida no Brasil. Para quebrar esse ciclo de violência, que pode ser tanto físico quanto psicológico, criamos o projeto Ela, um grupo de mulheres empoderadas que juntas combatem o fim de relacionamentos abusivos, assédios ou qualquer tipo de violência contra a mulher. Através de uma plataforma online, oferecemos às vítimas todas as informações e recursos necessários para que elas consigam sair de situações de abuso. Construímos uma rede de apoio segura, para que cada mulher consiga se fortalecer no seu próprio tempo, até que tenha a estrutura que precisa para se libertar. O projeto Ela conta com uma plataforma de cursos totalmente gratuitos e 100% online, para mulheres que desejam evoluir em alguma área ou simplesmente adquirir conhecimento. Nossa visão é que não existe o impossível. Podemos tudo. Precisa de ajuda ou gostaria de ajudar? Entre em contato. Acesse nosso site e siga nossas redes sociais. Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos ao 5º e último dia de congresso. Hoje teremos a Rose Scalco, que é advogada, que é da página Justiça de Salto Alto, e teremos a psicóloga Silvia Navarro. Hoje o tema é um debate aberto com as convidadas e as questões jurídicas pós-abuso. E nesses dias que tivemos de despertar, tivemos no primeiro dia um bate-papo super bacana com ex-vítimas do abuso narcisista, que contaram relatos fortíssimos de luta e superação. No segundo dia, tivemos o tema Como identificar o abuso narcisista, com a psicanalista Júlia Barani e o psicólogo Gerson Rossi. No terceiro dia, tivemos a presença da neurocientista, professora e pesquisadora Isis Lima, juntamente com o psicólogo Luiz Matheus Pacheco, falando sobre o tema Consequências do abuso narcisista e a visão da neurociência. No quarto dia, tivemos o tema Como se libertar do abuso narcisista, com a terapeuta integrativa Gabi Thomas e a terapeuta psicanalista Regina Camargo. E gostaria de agradecer imensamente quem tem nos acompanhado em todos esses dias de despertar, com temas altamente agregadores. Gostaria muito de agradecer a todos que estão nos acompanhando, todos os presentes, todos que têm de alguma forma nos apoiado. E eu vou chamar agora a Lilian, que é a nossa mediadora também, está conosco. Olá, Lilian! Olá, boa noite. Noite. Tudo bem? Tudo bom? Tudo Então, jóia. A Lilian estará aqui também mediando, né, esse dia, né, o último dia de congresso. Gostaria de agradecer imensamente também a Lilian, que ela esteve também conosco mediando aí o segundo dia. Não, terceiro dia. Terceiro dia, isso aí, né? E agora está conosco, abrilhantando aqui o último dia de congresso. E eu vou chamar agora a doutora Rose Scalco. Ela é advogada e ela é da página Justiça de Salto Alto. Nós falaremos nesse primeiro momento sobre as questões jurídicas pós-abuso. Seja muito bem-vinda, doutora Rose, ao nosso congresso. Gratidão. Olá, boa noite a vocês, boa noite a todos que estão aí nos ouvindo. É uma honra estar aqui para falar desse tema que todas nós, né, estamos aí na luta para pulverizar cada vez mais, que é a conscientização do abuso narcisista, que o nosso congresso começou justamente no dia 1º, porque é o dia dessa conscientização, eu estou com a voz aqui horrorosa, dessa conscientização, então é uma honra para mim estar aqui com vocês, divulgando esse tema. A honra é nossa, doutora, pode ter certeza. Nossa e de todo mundo que está assistindo. Obrigada por ter aceito o convite, por ter vindo. Obrigada a você.
Com certeza. Realmente irá agregar muito, brilhantar muito o nosso último dia de congresso, que teremos temas muito importantes, que essa questão jurídica sempre é muito relevante, as pessoas perguntam muito sobre essas questões jurídicas, porque infelizmente após uma relação abusiva, há casos que precisam ser levados à justiça, que são casos gravíssimos, e temos leis que amparam essas vítimas, que falaremos realmente sobre isso. Mas nesse primeiro momento, doutor, eu gostaria de perguntar o seguinte: quais são as questões jurídicas que mais aparecem para você? Quais as questões jurídicas mais frequentes? Quando se trata de relacionamentos abusivos, narcisismo? Sim. Antes de responder a sua pergunta, que eu achei que depois de vocês é que eu iria me apresentar, né? Eu queria falar também da página que você já falou, que é o Justiça de Salto Alto, que é do Despertar, Superação. A gente fala do despertar, que você mencionou antes até na sua apresentação, e que as pessoas não dão devida importância. Gente, é o início de um processo grandioso, é o despertar. Enquanto a vítima não desperta, que ela é vítima, nada acontece. Ninguém pode fazer nada por ela, a não ser que a chave está na mão dela, só que ela não sabe disso. Então, esse despertar é fundamental para essa saída. O que na verdade, eu comecei justamente pelas pessoas que começaram a aparecer. Você perguntou quantas, né? Assim, o que mais aparece? Na verdade, aparece um pouco de tudo, mas algumas reincidências, e isso me despertou para o tema, né? Eu sou advogada, também sou jornalista, e no último curso que eu dei de jornalismo investigativo, eu pontuei também a questão do abuso narcisista, das questões de apresentação, do feminicídio, das leis que nós temos para respaldar as vítimas, mas que na prática nós ainda temos dificuldades. Então, quando começaram, eu já advogo desde 2003, e para você ter ideia, minha monografia foi sobre violência doméstica antes da Maria da Penha. Então, era assim uma coisa que eu já tinha esse olhar mesmo, e era muito difícil antes da nossa lei Maria da Penha, graças a Deus, isso mudou bastante, ainda temos muito a galgar, mas aí começaram a aparecer uma série de casos que eram, claro, cada um no seu modo, mas que tinham repetições, e me chamou a atenção essa repetição e desse abuso, desse transtorno que eu comecei a pesquisar, porque temos outros, né? Temos o borderline, bipolar, ou até psicopatia, mas eles são um pouco pontuais, e quando isso acontece, eles são diagnosticados. O abuso narcisista, ele é muito, como eu posso dizer, como são dissimulados, e como é tão surreal, é difícil ele ser percebido como um transtorno. Então, o diagnóstico dele é muito complicado. Então, as vítimas se viam ali quase que enlouquecendo, e como se estivessem gritando ali sozinhas, e isso se repetia normalmente, e chegaram mais para mim, o caso, óbvio, de casais, relacionamento do abuso narcisista entre casais, mas também chegaram de mães narcisistas, em que nós temos, eu sempre falo, até para pontuar, gente, o abuso narcisista, ele não tem gênero, como a questão do abuso em si, só que, claro, nós temos a maior gama, que é da mulher, né, que é sendo vítima, porque a nossa sociedade, o patriarcado, o machismo, faz com que isso aconteça de uma forma mais repetida. Mas não quer dizer que o inverso não exista, apesar que das estatísticas já de comprovações, os maiores narcisistas, né, de transtorno são os homens, talvez até por essa situação de patriarcado mesmo, as estatísticas apontam, mas nós temos mães narcisistas que fazem um estrago horroroso na vida dos seus filhos. Então, o abuso, ele tem que ser estudado dessa forma. E o que mais aparece para mim, respondendo a sua pergunta, é o abuso narcisista entre casais. E principalmente quando o agressor, o abusador, normalmente ele tem um status, né? Ou ele é advogado, ou ele é promotor, ou ele é político, ou ele tem uma profissão, arquiteto renomado, engenheiro, enfim, ele tem uma profissão, e o nosso judiciário ainda desconhece um pouco, né, desse abuso, deveria conhecer muito mais. Mas então, doutora, todos são narcisistas que fazem violência doméstica e praticam? Não. Mas você conhecer o transtorno de personalidade narcisista, o profissional que lida com isso, seja psicólogo, seja assistente social, seja juiz, promotor, delegados, faz toda a diferença nas análises do caso, porque o que parece ser nem sempre é do abuso narcisista. A maioria das vezes não é.
Então, se ele não tiver essa visão da contraprova, se ele não tiver essa visão de que nem sempre o que está evidente é a grande verdade, a gente acaba cometendo várias injustiças. E a nossa luta é para que isso seja disseminado, conscientizando a vítima de todo o arcabouço ali que ela está, mas que ela não está sozinha, que outras pessoas tenham esse conhecimento e que as nossas autoridades se interessem para saber. Eu fico muito feliz quando eu vejo um delegado, um promotor, alguém que tenha conhecimento do transtorno, porque certamente ele vai ver de forma diferente. Isso aí eu tenho certeza. Com certeza. E, doutor, o que essas vítimas levam para você? O que eles fizeram? O que esses abusadores, né, narcisistas fizeram? Que levaram elas, né? Ações, né? Normalmente... Samara, normalmente é assim, o abusador, ele busca o que ele não tem, né, o abusador narcísico, por quê? Na verdade, o narcisista, ele é oco, ele não tem qualidades genuínas, ele é racionalmente, tipo, ele tem uma baixa autoestima, há uma confusão disso, uns dizem que tem baixa autoestima, outros dizem que não, a meu ver tem sim, e ele busca na vítima o poder que ele quer ter. As vítimas, eu falo isso, elas são incríveis, elas são mulheres incríveis, e quando elas saem extraordinárias, eu digo isso, mas quando elas são sugadas, na verdade, o narcisista, ele nunca foi o que ele aparenta ser, ele é metamorfo, ele, na verdade, ele é o que a vítima quer que ele seja. Então, se ele for se relacionar com a Samara, e a Samara tiver carências, ele vai ser o príncipe da Samara. Ele vai preencher todas as lacunas da sua carência. E essa fase chama-se espelhamento. Você se apaixona não pelo narcisista, e sim por tudo que você quer em alguém. E você tem essa necessidade. E ele se molda a isso. Se ele vai se envolver com a Rose, com a Lilian, ele vai suprir as necessidades dessa vítima. E normalmente as vítimas têm o que ele mais quer, ou é poder, ou é glamour, ou é uma profissão renomada, é algo que desperta nele o querer. E essas vítimas, elas são, a gente chama do love bomber, né, que elas são assim, tratadas como rainhas, um luxo, tudo para elas, tudo que ela nunca imaginou, é a sua alma gêmea. Por quê? Porque é a sua idealização de pessoa que você sempre quis à sua frente. Aí depois vem a outra fase, quando ele já te trouxe para a teia, porque é impossível não te trazer, já que ele preenche todos os requisitos, é um homem maravilhoso, aí ele começa a desvalorização. Por quê? Porque, na verdade, ele não tem as suas qualidades, ele não tem as qualidades da vítima. Se ele conseguir desconstituir aquela vítima aos poucos, ele vai ter poder. E o abusador busca o domínio e busca o poder. Então, quando ele deixar ela na fase de completamente lixo, onde ele pratica o gaslight, que é a violência psicológica velada, ele vai colocando a sanidade dela em xeque, ele vai deixando, vai desvalorizando, começa a humilhá-la, começa a falar para a família que ela não está bem, começa a afastar dos familiares e dos amigos para que ela seja a vítima perfeita, até o descarte. E o descarte tem duas linhas. Ou ele descarta, quando ela está no momento frágil, por exemplo, ela já não tem mais emprego, ela já não tem mais família, o momento que ela já não serve mais, a gente fala que é do luxo ao lixo. Ele descarta, mas ele não descarta por completo, porque isso não dá prazer a ele. O prazer dele é trazer de volta, é o hoovering, que a gente chama, é o aspirador de pó. Ele traz quando ele quer. Por isso que você vê muitos casos assim, em que há relacionamentos ioiôs, que a vítima volta, porque ela sente falta daquele abuso paradoxal, mas é realidade. E ele consegue trazer de volta porque ele ainda domina a vítima. A vítima, enquanto ela não se autoconscientizar do problema e parar de dar suprimento, e parar como se diz, começar a ter mais amor próprio, levantar sua autoestima, se fortalecer, ela vai ser a vítima dele para sempre. Agora, se a vítima percebe e ela descarta, e ela tem essa consciência dentro da teia, e ela começa a programar o descarte para ela descartar o narcisista, prepare-se, porque ela vai ser difamada, ela vai ser acusada, ele vai fazer de tudo para destruir aquela mulher, com inversão de fatos, com litigância abusiva, com distribuindo ações. Se tiver filhos, é muito pior, que ele vai distribuir ação de guarda, ele vai distribuir todas as ações possíveis para ter um contraponto e uma moeda de troca a outras ações que elas supostamente tenha, seja a violência, ou seja uma série de coisas. E a violência em si, ele vai tentar descaracterizar. Ele vai tentar depreciar essa mulher o máximo que ele puder, para que ele faça valer a verdade dele. E ele conta várias verdades. Então, por exemplo, se ele tem uma profissão, lá onde ele trabalha, vamos supor, ele é
advogado, então no fórum ele é um profissional competentíssimo, ele é um homem maravilhoso. Para as amigas, ele é um marido maravilhoso, porque ele criou isso desde o início, que ele é um marido maravilhoso. Então, quando a vítima vê que lá fora todo mundo acha que ele é ótimo, só ela que não, e quando ela vai falar, ela é que é doida. E ele faz questão que ela seja louca. E se ela acreditar nisso, é tudo que ele quer que ela acredite. Então, ela tem que realmente estar preparada para as duas hipóteses. Se ela for descartada, para que ela nunca volte, para que ela se fortaleça e não volte quando ele tentar pegar de volta. E se ela descartar, que ele vai difamar a todo custo, de todas as formas, com familiares, e tentar ainda sugá-la ainda mais, apesar de toda a violência, além da violência que ela já sofreu, que ela já está, ela foi do luxo ao lixo, ela foi de rainha do Egito a nada, e ele vai usar isso para massacrar cada vez mais, até ela perceber que a chave está na mão dela e que ela não dê mais suprimento para ele, porque aí o jogo vira. Aí ele não sabe jogar, porque ela não é mais aquela mulher empata que ele conheceu lá atrás. Aí ele não sabe mais com quem ele está jogando. Ela tem que fazer o jogo de se preservar. Essa descoberta não é muito fácil, né, doutora Rose? A pessoa que está... Enquanto ela está sendo sugada pelo narcisista, enquanto ela está sendo insumo, né, para ele, alimento para essa baixa autoestima, eu concordo com a doutora quando fala que a autoestima deles é realmente baixa, é muito difícil da pessoa perceber o que está acontecendo, e quando percebe, dificilmente ela identifica nome, né? Assim como as vítimas têm essa dificuldade de saber, estou passando um abuso narcisista. Isso também acontece no meio jurídico, né? Para a identificação desse abuso narcisista também, né, doutora? Como é que a senhora chegou nesse ponto, né? O que te levou a entender isso? Olha, assim, eu passei a ser muito, confesso a você, eu não sou psicóloga, não sou da área, eu sou advogada e jornalista. Você vai dizer, não tem nada a ver, não tem. Eu comecei a ser autodidata pelas clientes que começaram a chegar, quando eu percebi esse grau de repetição, quando eu comecei a ler sobre o transtorno, onde eu identifiquei que aquelas pessoas, nem sempre o que parecia ser era, eles invertiam os fatos, conseguiam fazer com que todas as pessoas próximas desacreditassem na vítima, e que justamente esse era o grande trunfo deles, onde tirar o crédito da vítima é a maior arma do narcisista, porque se eu desconstituo essa mulher, se eu tiro a credibilidade dela, nada que ela disser vai ser levado a sério. Principalmente se ele tem um status, se ele tem um renome. E aí eu comecei a realmente ler sobre isso. Nós temos poucas bibliografias no país, inclusive na época eu achei apenas um livro que eu consegui ter a honra depois de entrevistá-lo, que foi o Dr. Kurt Mendonça. Até se tiverem curiosidade, eu tenho essa entrevista 2 vezes no meu canal, onde ele escreveu um guia, né, para sobreviventes de abusos narcisistas malignos. Tínhamos poucas coisas aqui no Brasil, não temos quase nada até hoje, tá? Depois veio também a doutora Silvia Malamude, que fala bem sobre o caso. Ela escreveu o livro Sequestradores de Almas, e eu fui lendo e fui bem autodidata. Assim, alguns psicólogos, psiquiatras e psicanalistas amigos, que a gente, né, vai tomando até pelas pacientes para buscar o laudo da violência psicológica, a gente vai falando e vai aí também sugando o conhecimento de todos. Da mesma forma que eles sugam o nosso, né, a gente suga os deles. E eles, ainda todos, que é assim assustador, nem todos os psicólogos, nem todos os psiquiatras e psicanalistas conhecem sobre o transtorno, apesar de serem profissionais. Então, eu sempre indico às vítimas que, antes de procurar um profissional, que pelo menos vá saber se ele se interessa, se ele sabe sobre esse assunto. Porque o psicólogo, às vezes, ele tem uma área diferenciada, né? Nem sempre ele fala sobre isso, nem sempre ele acredita nessa hipótese, apesar de estar ali, né, no CID-10 e da OMS como um dos transtornos, mas eles não... Eu brinco assim, o consultório ainda está cheio de vítimas, porque o narcisista ele não vai para consultório nenhum. Então, o que eles têm mais experiência? Com as vítimas. É muito mais fácil eu chegar e diagnosticar a Lília, a Samara e a Rose como depressiva, como ansiosa, como um pós-traumático de alguma coisa, mas não ver a causa.
porque não querem ver ou porque não tem sequer conhecimento do assunto. O narcisista, ele não busca consultório médico para nada, porque ele se acha demais, ele se acha o maior, ele está acima de tudo. Então, ele só busca em duas situações. Ou quando ele pretende fazer prova para algum seguro de vida, para ele receber alguma coisa, ou quando ele quer um atestado para justificar alguma bobagem que ele fez e ser considerado doente, para que as pessoas tenham pena dele, se revitimize ali, e aí ele fique como uma grande vítima, ou seja, eu sou doente, né? Fora isso, ele não busca, e se ele for, vai 2 vezes para ter um atestado, 3, e depois ele não volta mais. Então, os nossos consultórios estão cheios disso. Então, os nossos colegas psicólogos, e depois vem a nossa querida psicóloga aí vai falar sobre isso, quem não se dedica ao tema, que graças a Deus hoje temos muitos que se dedicam, mas antes eram poucos, e aí eles simplesmente diagnosticavam essa situação da vítima. Ela está depressiva, ela está ansiosa, mas por que que ela está assim? Né? Então, não se via que ele estava ali enxugando gelo, ele estava cuidando da vítima, mas ela voltava para casa e o cara continuava massacrando ela, continuava o abuso. Eles dão demandas para as vítimas o dia inteiro. A vítima vive em função de preencher todos os vazios dos narcisistas. Então, assim, ela não tem vida mais. Ela podia ser, normalmente, as vítimas, como eu falei, são incríveis. Elas são mulheres que têm uma carreira, elas são mulheres que têm um glamour, ou ela tem um interesse diferenciado, e isso é o que ele quis. Imagine só, se ele conseguiu desconstituir essa mulher, ele se torna poderoso. E é isso que ele quer, porque ele não tem qualidades. Uma situação que acontece bastante, Lili, é assim, fulano casou com Samara. Aí Samara, por exemplo, gostava muito de cachorro. Essa qualidade é legal? É. Parece que a gente é melhor quando a gente gosta de animais? Parece. Então, o narcisista vai pegar essa qualidade da Samara, e quando ele for se envolver com a Rose, ele já adora cachorros, ele já adora animais. Mas essa qualidade não é genuína dele. E ela não sabe, eu não sei que a Samara é que passou isso para ele. E as vítimas vão vindo, e só lá na frente, depois de também ser vítima, é que ela vai entender que, no fundo, ele repetiu a história completamente com a vítima anterior. É triste porque as vítimas não se falam, só depois de um tempo é que elas descobrem. Então, assim, no judiciário, como você falou, a gente ainda tem problemas. Eu identifiquei, lendo muito, é o que eu falei, eu fico muito feliz quando um delegado, um promotor, uma juíza, que eu já entrevistei juízas, que admitiram, Rose, eu fui há 20 anos, aí estou à frente de uma vara criminal. A violência doméstica em si, ela tem que ter esse olhar diferenciado que você fala, e que eu só consegui visualizar quando eu estive à frente agora de uma vara de violência doméstica. Eu não entendia por que essas mulheres iam e voltavam. Eu não entendia por que a vítima ia lá e beijava o agressor, sendo que todo mundo, a juíza mesmo já tinha condenado diferente. Eu só passei a entender que o abuso é muito maior e que a história é muito maior depois que eu estive à frente e fui ler sobre o assunto. Então, assim, quem não lê, ou não se interessa, e nós temos esse problema do judiciário ainda. Eu brinco que o meu sonho seria realmente que todos tivessem um treinamento. Todos vão ser casos de abuso narcisista? Não, mas é o que eu disse no início, se você souber diferenciar o que é do que não é, o que é, você já vai ter um outro olhar, porque o narcisista, ele é muito inteligente, e como ele é racional, ele não vai pela emoção, ele ganha da vítima. Enquanto a vítima não sair do emocional, não sair do automático, e começar a ser racional também, para brigar com ele de tete a tete, e sabiamente, ele vai vencer sempre, porque, imagina assim, eu chego e falo baixinho, ele chega e fala baixinho para a vítima, eu vou te matar, e ele faz isso. Ele não fala gritando. Aí a vítima reage em alto bom som. Quem é a louca? Quem reagiu. Ele não, ele está lá blasé, racional, super no chique, e ele não é o louco. Então ele vai sempre provocar a vítima em situações para que ela pareça cada vez mais louca, enquanto ela estiver emocional. Ele vai desestabilizando a vítima exatamente para poder fazer isso, né, também. Sim. Ele prepara o terreno. Fica fácil. Fica fácil de falar para os familiares, isso quando ele não consegue afastar, ele vai te afastar do seu emprego, claro que cada caso ele faz de uma forma, mas normalmente afasta de amigos, eu não gosto daquela sua amiga que ela é prostituta, aí você se afasta da amiga, eu não quero que você mais use esse batom vermelho, porque agora você é minha esposa, e isso não pega bem, porque eu sou um advogado renomado, eu sou um promotor, eu sou um político, eu prefiro que não. E outra coisa, esse glamour que você tinha de andar de salto alto, aliás, o nome do meu canal vem
justamente por isso. Que uma das coisas que a pessoa perde é justamente esse amor próprio, essa coisa que ela tinha antes. Ela não usa mais os batons que ela gostava, ela não usa mais o salto alto, se ela era uma grande empresária, uma grande executiva, aquilo fica para trás, ela começa a se dedicar justamente a um outro tipo de vida, ela vai se anulando tanto que algumas vítimas já chegaram para mim e disseram, doutora, eu não me lembro mais. Eu fui no supermercado, depois de sair de perto do abusador narcisista, eu não me lembrava mais o que eu gostava para comprar no supermercado, porque sempre foi ele que determinou, sempre foi ele que me induziu, consciente ou inconscientemente, a comprar o que era melhor para casa, para todos, e não para mim. Então, a pessoa, ele vai sequestrar, eu falo, o narcisista, ele sequestra a alma da vítima. Ele faz com que ela perca cada vez mais a identidade. E isso torna ela vítima cada vez mais, enquanto não houver a conscientização. E o nosso judiciário tem que ter isso, ainda não chegamos lá. Eu fico feliz que hoje temos streamings, temos filmes, mais livros sobre o assunto. Nós aqui já estamos falando sobre isso, outros colegas já estão disseminando também. Mas quando eu comecei a estudar, por volta de 2015, 2016, tínhamos poucas coisas, e eu até brinco, quando eu ia fazer algum tipo de palestra, alguma coisa, as pessoas olhavam para mim como se eu tivesse doida, né? Tipo, você falando para uma sala inteira sobre um ET, mais ou menos isso, né? As pessoas acham que porque é tão surreal mesmo, e a realidade tão diferente, eles plantam de uma forma, eles contam cenários que cada cenário que ele está é um texto diferente. Como eu falei, se ele fosse um grande advogado no tribunal, ele era um grande advogado. Na casa, ele é cruel para a família. Lá fora, ele é bondoso, ele é caridoso, ele faz doações. Ele é uma pessoa exemplar, gente. Então, fica difícil uma pessoa exemplar ser vista como ruim da situação. Aí a louca começa a ter reações, fala, doida é ela, gente. Entendeu? O cara é maravilhoso. Então, ele planta isso muito bem. Então, se você não tiver um olhar diferenciado, você vai acreditar. E a nossa justiça, às vezes, acredita. Infelizmente. Essa é a nossa luta. E é difícil, né? Porque se a cada reação da vítima vem essa contrapartida, né? Vem essa retaliação de injúria, a vítima acaba também ficando cada vez menor, né? Nessa luta. E eles tiram tudo, Lina. Eles tiram tudo. Aliás, eu indico sempre uma série agora que tem, que é o Dirty John, acho que é. A segunda etapa ainda são 2 temporadas, né? Mas a segunda fala um pouco mais sobre isso, do cara que tirou tudo. Ou seja, ele pegou a moça, ela teve 4 filhos com ele, e aí ele vai desconstituindo ela. No final, quando ele se separa, ele arruma outra, ele é um empresário de sucesso. Na verdade, ele foi advogado porque ela ajudou, ele tirou os filhos dela, tirou os bens patrimoniais, ele tirou tudo. Realmente ela não tinha muito o que fazer. E se a vítima não tiver um fortalecimento, ela acaba em tragédia. Ou ela mata ele, ou ela mesmo luta contra a vida dela mesma, enfim. É uma situação muito grave, muito séria. Então, e é muito difícil sair sozinha, tá? Tem que ter uma ajuda, eu sempre falo isso, é importante ter uma ajuda, não ficar, claro que se você for autodidata, lê, mas é tão complicado você ler quando você está numa situação entre a vida e a morte, né? Você está buscando sobreviver, então talvez acelere um pouco mais você fazendo uma terapia com um profissional indicado e que entenda do transtorno, que faz toda a diferença. Com certeza, faz toda a diferença. Inclusive, a gente falou, né, durante o congresso sobre essa questão de alguns profissionais que, infelizmente, não são preparados, né, são despreparados para atender vítimas de abuso narcisista, né, exatamente por não terem uma qualificação. Então, a gente sempre recomenda realmente para as vítimas para procurar uma pessoa especializada. Eu sei que o assunto está vindo com mais força, né, de um tempo para cá, né? Realmente, há alguns anos era um assunto assim, mais escasso, assim, como a senhora me falou, parecia um ET, né, falando, né, uma coisa assim. Então, assim, hoje esse assunto é mais difundido, né? E que bom por isso, né? As pessoas estão procurando saber mais, se especializar mais. Mas gostaria de mais uma pergunta que eu gostaria que
fosse falado sobre as leis que amparam as vítimas. Temos algumas leis em vigor, inclusive duas do ano passado, que são novas, né? A lei do stalking, a lei da violência psicológica. Então, poderia estar falando sobre essas leis, além da Lei Maria da Penha, que é mais conhecida? Sim. As leis, Samara, são ótimas. Graças a Deus, a nossa Lei Maria da Penha, ela é considerada pela ONU uma das melhores leis do mundo. Né? E eu ainda luto para que um dia ela nem exista mais, né? Seria uma utopia mais hoje, mas assim, alguém dizer assim, olha, quando eu fosse contar lá para os meus bisnetos que tinha uma lei para que um homem não batesse numa mulher, ou para que ele tivesse que ficar afastado, né? A dizer assim, credo, mãe, vó, que horrível isso, né? Tinha uma lei para isso, a pessoa não sabe que isso não se deve fazer, ou seja, eu queria que ela não existisse nunca mais lá na frente, mas isso hoje ela é essencial, porque infelizmente o que parece óbvio não é feito. Então, não há respeito, não há valorização do sagrado feminino, não há valorização da mulher, de uma situação de igualdade. Ninguém aqui vai defender, a mulher tem que ser maior do que o homem. Não, nós lutamos pelos direitos iguais. Lutar para o feminismo é isso, é lutar pelos direitos iguais. Você falou bem das leis, mas antes até você comentou sobre só para fazer o link, dos profissionais, né, que não tinham a qualificação. Nós temos isso, Samara, na psicologia, na psiquiatria, na advocacia, na promotoria, de tudo. Por quê? Porque quando não se tem a qualificação, a vítima é revitimizada. Imagina que ela procure um psicólogo, ela conte a história, o psicólogo diz, você que é deprimida, você que é o problema, você que é ansiosa, você que é doida. O ex-marido já está dizendo que ela é doida, ela vai para o psicólogo que diz que ela é doida. Aí ela vai para o advogado que não entende de violência doméstica, porque o advogado também, ele pode ser um ótimo advogado lá em ações cíveis, em ações não quer dizer que ele não possa fazer outras ações, eu faço. Mas se você não tiver o olhar diferenciado para a violência doméstica, daqui a pouco o seu advogado está contra você. Porque ele também não vai entender. E aí ele começa, não, isso aí é bobagem. Você vai colocar isso? Não, isso aí não. Entende? Por quê? Porque ele não entende. A violência doméstica, ela tem um lado muito mais psicológico do que técnico jurídico, vamos dizer assim, né? Então, todos os profissionais teriam que ter essa qualificação e esse olhar diferenciado. Isso é fundamental. As leis, nós temos, sim, como você falou, outras leis, além da Maria da Penha, né, que é a Lei 11.340 de 2006, que, como eu disse, é uma das melhores do mundo, graças a Deus. Maria da Penha, inicialmente, também não foi ouvida, foi uma luta para que ela tivesse um julgamento, o agressor dela um julgamento, ela foi para fora, e de fora para dentro, é que, graças a Deus, ela virou lei e salva aí inúmeras vidas de todas nós, né? Depois tivemos outras, a lei, por exemplo, da medida protetiva, porque ela já estava na Lei Maria da Penha, mas não era crime, só era preso preventivamente, com a lei, com essa, criminalizando a medida protetiva, ficou mais fácil, quando se descumpre também é crime, né? Essa lei de 2018. Nós temos também, salvo engano, é a 13.718, que é a dessa medida protetiva. Nós temos a do feminicídio, não podemos esquecer, que é a qualificadora do crime de homicídio, que também, né, determina ali que essa é realmente uma qualificadora do crime, ou seja, é a Lei 3.104 de 2015, que ela dá esse diferencial. Ela fala, tem feminicídio, mas não tem masculinicídio. Pelo amor de Deus, né? É uma qualificadora justamente pelo gênero mulher, porque você não vê uma mulher matar um homem porque ele é homem, né? Mas fulano matou, esquartejou, não sei o quê. Tem casos? Claro que tem. Como nós falamos, o abuso e a violência não tem gênero. Agora, muito maior, porque todo o patriarcado, toda a violência doméstica, tem toda uma situação de sociedade, a vítima maior é a mulher. A mulher já cresce educada na caixinha. E eu falo muito isso também da prevenção, tanto de criação de meninas, quanto de criação de meninos. O menino tem que ser forte, ele é criado para competir, para ele ser mais homem, ele não pode chorar, isso está errado, e ele é criado para competir. A menina é criada para ser a mocinha, a donzela, ela não pode, de nenhuma forma, como se diz, sair do padrão que é dado para ela,
né? E até nos contos, e eu tenho uma filha de 8 anos, e eu brinco sempre sobre isso, quando eu vou contar a história da Cinderela, da Bela e a Fera, etc., eu altero para que ela pense, né, que a Cinderela poderia muito bem ter ido no baile, perdeu um sapato, ganhou 1000 sapatos novos, o príncipe encontrou ela, mas ela não era obrigada a casar com ele, porque ela não é obrigada a nada. Entende? A Bela, a Fera, é linda a história, mas a Fera o aprisionou ali, tirou o maior que ela tinha, que era a liberdade dela. Né? Então, você tem que contar na educação já os contos de acordo com fazer pensar. E isso é muito difícil. Você criar, qualquer um cria. Você educar para pensar é muito mais difícil. E a nossa violência de amanhã vai ser o resultado da educação de hoje. Então, para meninos e meninas, o menino pode chorar sim, ele não tem que competir se ele é mais homem porque ele vai ficar com várias meninas e a menina é mais vadia porque ela namora vários meninos, ou seja, é uma concepção completamente errada. Então, os direitos começam, e a violência começa lá atrás, onde ele foi estimulado a fazer isso. Então, eu tenho um filho de 22 anos e uma filha de 8. Então, a responsabilidade da mãe é a mesma. Quando ela diz, ela não cria um filho para ser agressor, mas também ela cria uma filha para saber dizer não. E as duas coisas têm que andar paralelas. Então, para meu filho não ser um futuro agressor, eu não posso colocar nele uma série de estímulos que, sem perceber, eu vou estar dando a ele o grau da violência. E para minha filha a mesma coisa. Então eu vou aqui, falo lindamente para vocês, mas quando é a minha filha, eu vou dizer, não, você não pode fazer isso, porque você é menina. Eu estou cometendo o mesmo erro e a mesma diferença para que ela se torne vítima lá na frente. Que é aí que a gente tinha que ter um congresso só para falar, por exemplo, de mães narcisistas, que a mãe narcisista, ela faz um estrago na vida, principalmente das filhas. Eles têm ali, o narcisista tem, e a mãe ou o pai narcisista também, que a gente fala que é o bode expiatório e o filho dourado, né? Então, tem o filho dourado, que é co-narcisista junto com ele, e tem o outro que vai ser massacrado. Se for filha, pior ainda, por quê? Porque a mãe narcisista não vai querer que a filha cresça, que seja bonita, que vá competir com ela. E ela é vazia, então ela dá uma migalhinha de afeto, depois faz uma coisinha legal, depois a filha vem buscar aquele amor, e a Silvia Malamuti fala muito bem disso, ela pega aquelas bonecas ocas e bate, cadê o amor que anteontem ela me deu? Não tem, porque o narcisista não ama ninguém, nem o pai, nem a mãe, ninguém. O narcisista não sabe o que é amar. Então, quem disser diferente disso não sabe o que é abuso narcisista. Eles não amam. E diferente da psicopatia, que a psicopatia é mais fácil identificar, porque ela é mais gritante. O narcisista não, ele é dissimulado. Ele parece muito bom. Então, como duvidar de uma pessoa que parece muito bom? Eu acho que desde que eu comecei a me aproximar desse universo e a entender e fazer as leituras, os estudos sobre esse transtorno, o que mais me chocava, assim, era essa ausência completa de amor, né? E não importa qual a pessoa tem esse transtorno, né? Ela realmente não sabe amar. Desculpa, Samara, já te passo a palavra, mas deixa eu só... tem dois termos que eu ouvi, a doutora Rose falou, o outro, uma das pessoas que estão assistindo o congresso, a Cris Ferreira, fez o comentário, eu queria muito ouvir a tua opinião sobre... Você falou do sequestro emocional, né? Que eu achei sugador emocional, né? E a Cris, ela usa um termo que é o estelionato emocional. A gente ouviu esse termo também nos dias anteriores do congresso, né? Tem como configurar isso juridicamente do estelionato emocional, ou é só um termo realmente que nos ajuda a interpretar uma ação? Não, agora já tem, né? Porque a gente tem tido muitos casos via internet. Então, hoje a internet, até estava falando das leis, falei do feminicídio, tem a do stalking, que a Samara falou, temos da importunação sexual, da medida protetiva, tem da violência psicológica, eu acabei não falando, mas também é importante destacar, aproveitando aí o gancho da Lilian, que a violência psicológica, nós que já atuávamos, a gente tentava colocar, né, antes da lei 14.188, agora de 2021,
a gente tentava já colocar no 129, que era lesão corporal, porque a gente entendia que causava dano à saúde, né? Então, causar dano à saúde de outro, então a gente já usava laudos justamente para comprovar essa violência psicológica, o que era bem difícil, não vou negar, porque não tínhamos a criminalização, mas, por outro lado, hoje, tendo a lei, facilita, é a nossa ferramenta, é o que a gente tem, mas mais do que temos leis, que as nossas leis não são ruins, são ótimas, nós temos que ter na prática a vontade de cumpri-las. E o que falta? Eu acho que falta um treinamento para esses profissionais se atualizarem e saberem como funciona uma violência doméstica, como funciona essa questão da vítima ali do abuso. Falando do sequestro emocional, que a gente falou antes, que eu acredito realmente, porque o abuso narcisista, ele tira a alma da pessoa, ele tira a identidade, e quando ela sai, ela tem que trazer a alma de volta, colocar a alma no eixo. Ela não se lembra mais quem ela é. Ela perdeu completamente a identidade. No caso do estelionato emocional, vai para um outro lado, que não necessariamente é ligado ao abuso narcisista. Aqui nós temos hoje muitas mulheres, ou homens, mas principalmente mulheres, carentes, que ficaram muito isoladas, sozinhas. A pandemia aumentou isso, tá? E aí, a internet é um palco, tanto para o narcisista, porque se você observar, fazendo um parêntese, a maior parte das vítimas que morreram de feminicídio, na rede social, elas eram felizes e o casal era perfeito. Porque ele planta isso muito bem, ele faz questão de mostrar isso muito bem. Então, você não entende como aquele casal perfeito foi capaz de matar, aquele rapaz foi capaz de matar aquela moça. Então, a internet já é um palco para o narcisista. No caso do estelionato, as mulheres ficaram muito sozinhas, a pandemia aumentou isso porque o isolamento para buscar alguém, para buscar um companheiro, isso fica mais difícil. E é onde eles se chegam, vamos dizer assim, para tirar da vítima do que resta. E o estelionato emocional, quando realmente existe até prejuízos financeiros mesmo, de estelionato já na internet, onde a vítima deposita não só o emocional dela, isso vai mais um agravante, ela não só se entrega e é envolvida no relacionamento ruim, como ela deposita dinheiro. Nós temos aí o golpe do Tinder, e isso é real, gente, não é só um filme, não. É real porque as vítimas carentes não percebem, porque eles iludem, eles mostram que tem mais dinheiro do que tem, e aí ela fala, o que é 5 mil para o cara que tem 50, 100 mil? E no fundo ele não tem nem nada disso. Então, nós temos, sim, hoje, a internet já não é mais uma terra sem ninguém, vamos dizer, sem lei. Então, nós temos, sim, que denunciar, temos como comprovar isso, temos como pedir a busca do IP de onde saiu, temos delegacias já voltadas para essa especialidade, de fazer essa busca de crimes na internet. Então, assim, agora, o estelionato no sentido, esse financeiro não é o pior, né? O emocional é o pior. E o que acontece? O emocional, voltando à questão da mãe narcisista, como você falou, ficar buscando as migalhazinhas ali, é que, normalmente, quem encontra relacionamentos abusivos à frente é que ela tem ou uma família desajustada, ou ela sofreu algum tipo de abuso ou do pai ou da mãe, no sentido de que ou a mãe era narcisista, ou o pai, ou ela teve uma repressão muito forte. Ela já cresceu achando que o afeto por migalhas é o normal. Ela já cresceu achando que aquilo para ela era o suficiente e ela não merece ser amada por completo. A tendência dela trazer relacionamentos abusivos é muito maior para a vida dela, porque ela aprendeu que amar e ser amada é aquele resquício ali de afeto, que ela bate, leva um pouquinho e assim é essa troca, e não é nada disso. Então, enquanto ela não se amar o suficiente, tiver amor próprio, ela não vai conseguir sair desse ciclo vicioso. Um outro assunto que a gente carrega bastante também é o da religião, e eu lido muito isso nas palestras, e eu falo, gente, começa pelo mandamento, né? Você tem que amar ao outro como a si mesmo. Deus não disse para você amar o outro antes ou mais do que você. Então, nenhuma religião, nenhum pastor, nenhum padre, ninguém vai poder dizer que você é obrigado a ficar na violência, você é obrigado a ficar traída para não desfazer um casamento. Isso não está escrito em lugar nenhum. Então, Deus não quer o seu sofrimento, Deus não quer a violência, Deus não quer que você dê sua vida ou arrisque a sua vida em prol de algo que você não vai salvar.
Você não é a salvadora do mundo, você não vai salvar casamento nenhum, e a religião tem todo o meu respeito. Mas nenhuma religião que se preze pode pedir que alguém fique numa cena ou num cenário de violência. Então, eu começo a explicar isso. Deus diz para amar o próximo como a si mesmo. Ele não disse, ame o próximo e depois você, ou de uma forma diferente. Se você não ama a si mesmo, você não ama ninguém. É qualquer outra coisa, menos amor. E o amor não tem a dor. Eu tenho um trabalho de ouvir músicas, que isso aí é uma curiosidade minha, porque eu adoro esse lado artístico também. Eu peguei música de Alcione, Roberto Carlos, aí eu já ouço agora com o ouvido de vítima e abusador, que você, daquela estranha loucura da Alcione, gente, é uma vítima abusada, ela volta quando quer. Aquela música do Roberto Carlos, que porque me arrasta aos seus pés, porque me dota assim, o cara faz que faz e a mulher está ali, gente, é um abuso. E a gente traduzia isso, a vida inteira fomos ensinadas, principalmente a mulher, que isso é romance, que isso é amor, e que isso é muito legal. Se o cara sente ciúmes da gente, os ciúmes desenfreado, ai, como ele me ama. Né? Gente, não é nada disso, ele só é doente, você vai saber no momento oportuno. E a gente foi criada para acreditar nisso. As músicas, se você pegar por curiosidade e ficar ouvindo, são lindas, são românticas. Outro dia teve uma tal de uma Rita da facada, que era até o inverso. A mulher dava uma facada e o cara voltava e perdoava. Gente, isso é uma violência. Né? Independente do gênero, mas se faz como se isso fosse legal, né? Se o amor fosse maior, que o amor é capaz de tudo isso. Eu não acredito nisso, eu acredito que onde há violência e dor, há qualquer outra coisa, menos amor. O amor não machuca, é isso que eu acredito. Com certeza, né? Essas pontuações são, sim, muito importantes, com certeza. E estão falando aqui, né, que é muito bom saber que há leis, né? Vou colocar até aqui. A Cristina está falando. Parabéns pelas explicações. Muito bom saber que temos esse amparo na lei. Sim, temos várias leis. Inclusive, vou colocar aqui a lei do stalking que nós falamos. E essa lei da violência psicológica, também é nova, essas duas, né? Tanto do stalking quanto da violência psicológica são novas, né, do ano passado. E eu gostaria de focar nessa da psicológica, porque algumas pessoas têm curiosidade, na verdade não é só curiosidade, gostaria mesmo de saber como provar que sofreram violência psicológica, né? Porque essa lei ainda está em vigor há pouco tempo, e as pessoas falam assim, poxa, mas a violência psicológica é uma violência velada, uma violência que, assim, ao contrário da agressão física, não deixa marcas no corpo, né? E sim na alma, no psicológico. Então, assim, como que as vítimas podem provar, e já deixando aqui, como ela pode denunciar, né, a quem procurar, tanto essa violência quanto outras, enfim. A denunciar, eu até falo que a gente tem aí aquela história do X na mão, que a gente divulga, etc. Mas quem realmente vive violência, eu acho até perigosa essa situação. Eu divulgo porque a gente tem que fazer jus a todas as ferramentas, né? Mas imagine só uma vítima que realmente está sob violência, ela pega um batom vermelho, vai lá, mostra para o farmacêutico, e se esse cara vir antes, e se o farmacêutico não entender, e aquilo deu uma situação, ela pode morrer. Então, assim, quem realmente vive a violência sabe que é uma das formas, mas eu prefiro que você busque uma delegacia, que você busque realmente uma promotoria, que você faça a sua denúncia, peça uma medida protetiva, se afaste do agressor, você pode pedir isso pela violência psicológica, já podia pela Lei Maria da Penha, mas agora ela é criminalizável, ela já está criminalizada por essa lei. Então, assim, agora a prova, como tudo é muito difícil, a prática, como eu volto a dizer, as leis são ótimas, a prática é um trabalho árduo. Então, eu não posso aqui, como advogada atuante, dizer que é fácil. A mulher denuncia, ela pensa, denunciei, a minha luta chegou ao fim. Não. A luta dela continua, porque nós temos ainda episódios de violência institucional, nós temos litigância abusiva, violência institucional, você chega lá e tem que provar o óbvio. Porque na ampla defesa dele, ele vai tentar novamente
em sede judicial, e depende ali muito do juiz, né, e do promotor pontuar, que ele não pode exacerbar aquela violência, aquela ampla defesa dele, tentando tirar a credibilidade da vítima, tentando depreciar moralmente, e aí a vítima tem que estar preparada para a inversão dos fatos, inversão dos valores que ele vai tentar colocar. Então, ele vai falar coisas que ele sabe que ela abomina, e que por isso vai ofendê-la, ele vai colocar como se ela fosse praticante, porque isso vai desestruturar a vítima. Então, é uma luta contínua, mas nós falamos que temos sempre, a nossa ferramenta agora é a denúncia. Então, se você buscar a delegacia, a gente busca e luta para que as delegacias, principalmente a especializada, né, da mulher, dê um acolhimento diferenciado, te dê a medida protetiva, ouça essa mulher que está no estado psicológico, assim, absurdo, destruído. Então, você tem como buscar em qualquer delegacia e fazer o seu registro e pedir a sua medida protetiva. Eu acho que é o primeiro passo. Alguns lugares que não têm comarcas, o delegado pode, por uma lei nova também, deferir ou não a medida protetiva, quando é distante, né, de comarcas. Ele pode ter essa como se diz, essa jurisdição também. Então, a denunciar, gente, é fundamental, porque se você não denunciar, não vai mudar a sua situação. Ah, mas só a denúncia não ajuda, como a senhora está dizendo. Claro que não, a luta continua, é isso que eu quero dizer. Você não vai, porque o certo seria, faz o denuncie e descanse, mas a nossa luta não para no denuncie. Nós temos, sim, a luta nos tribunais, nós temos de pegar provas, porque às vezes você tem direito, mas se você não guardou os prints, se você não guardou as provas, você tem que ter tudo isso. E a cabeça para a vítima fazer isso no momento que ela está destruída, e ela tem que reviver isso para pegar as provas e para dar para um advogado, isso é mais torturante ainda. Ela parar, porque cada vez que ela lê, cada vez que ela revê, ela está se revitimizando. É triste, mas é necessário. E o advogado também tem que conhecer disso para que dê um acolhimento a essa vítima, porque senão vai ser impossível defender o direito dela. Entende? Ela está desestruturada, ela quer te mandar 10 áudios de 15 minutos. Então, ela quer falar, gente, ela quer botar para fora tudo que ela sofreu, e não há tempo, às vezes, mas você tem que ter esse olhar diferenciado, saber acalmá-la, dizer que entende do assunto, né? Eu vejo com bons olhos todas as leis que vêm para nós, né, todo tipo de denúncia. E é o que eu falo novamente, se Maria da Penha tivesse desistido, nós não teríamos a Lei Maria da Penha e todos os benefícios que temos dela. Então, é claro que ainda falta muito na nossa luta, mas é a única ferramenta que nós temos, é a denúncia, são as leis. A lei da violência psicológica é o que você falou, ela não deixa, a violência psicológica, ela não deixa marca, mas é a que mais marca para toda a vida. Porque a violência psicológica é a pior delas. Porque se você for olhar uma batida, não que a física seja menor, longe disso, pelo contrário, as pessoas até são mais, né, valorizam mais a física, justamente porque são visíveis. Agora, essa vai embora rapidinho, o hematoma some, na maioria dos casos, se não for uma lesão grave. Agora, a marca psicológica faz um estrago na vida da pessoa, que se ela não souber se recuperar, ela vai carregar aquilo para o resto da vida, e ela tem que tomar cuidado, inclusive, com os gatilhos, né? Porque alguns gatilhos ela vai ter que saber controlar para que eles não voltem. Então, assim, para comprovar, que é a sua pergunta, tudo a gente precisa de provas, porque o nosso judiciário é essencial, né? Até para não haver uma condenação injusta. A força da palavra da mulher hoje tem mais força? Tem. A palavra da vítima, diferente de antigamente, tem mais força. Porém, é preciso provas. A violência doméstica e intrafamiliar tem essa problemática, né? Ninguém assiste. Né? Então, não tem testemunha. Então, a gente tem que ter prova documental. A vítima, quando percebe que está, ela tem que ir guardando tudo. É o que eu falei, quando ela desperta, ela tem que ir para o racional. Então, o que parece bobo, guarde. Um print que ele falou, que você é vagabundo, que você não fez o almoço, ou que você não foi não sei onde, guarde. E isso tem toda uma forma ainda para que a justiça valide. Tem que ter data, tem que fazer um print, às vezes até a gente pede para ter uma ata notarial, que nada mais é do que você levar o seu telefone, os prints do cartório, para que ele dê fé pública e autenticidade, na verdade, àquelas mensagens.
Então, é só assim que é validado? Não. Mas quando a gente quer ganhar tempo, vamos dizer, a gente orienta que se faça isso. Não é necessário, mas se a gente puder cada vez mais ganhar tempo, isso ajuda. A violência psicológica, como eu disse antes, a gente tentava pegar laudos dessa vítima e já colocar na tipificação do lesão corporal, que era o artigo 29 do Código Penal. Aí agora, com a lei de violência psicológica, isso facilitou. Ela já é um crime por si só e pela lei. Porém, você não pode dispensar a prova. E o que seria a prova? A vítima começar, assim, a fazer um acompanhamento, ela ter pelo menos ali um laudo de uma síndrome pós-traumática, né? A psicóloga vai poder falar depois disso, buscar ou pelo psicólogo ou psiquiatra, que possa dar esse laudo para que ela apresente na justiça. Porque só ela dizer... claro que é aquilo que eu volto a dizer, se tiver um olhar diferenciado dos profissionais envolvidos, o desgaste da vítima, a gente que lida muito, a vítima realmente de violência doméstica, quando ela está sugada, é visível. Você consegue ver, é difícil uma mulher ir lá inventar, a que inventa não tem os mesmos traços, ela não tem a mesma verossimilhança que a mulher que sofreu uma violência. Sabe por quê? Porque a mulher que sofreu uma violência, se você perguntar, ela não queria que nunca aquilo tivesse acontecido. Ela nem quer a condenação daquele cara. Ela quer, às vezes, eu brinco, que ele seja condenado a abrir e fechar a geladeira. Não é a condenação. É o punitivo pedagógico para que ele aprenda que não se trata uma mulher assim e que ela acordou. Agora, quando tem filhos, pior ainda, ela não quer, porque se ela vier a ter uma condenação, os filhos ainda vão sofrer, e ela está sempre naquela escolha de Sofia entre os direitos dela e os direitos das crianças, que muitas vezes são misturados, são utilizados contra essa mulher também, e as próprias crianças são vítimas invisíveis da violência doméstica. Então, se você perguntar para uma mulher que sofreu a violência doméstica, ela vai estar ali no primeiro momento sugada, ela quer que faça justiça, ela está com raiva, ela está com todos os sentimentos. Mas se você perguntar se você gostaria que aquilo tivesse acontecido, ela vai dizer que não, e ela busca a todo instante, que é difícil, a gente que lida com a situação de abuso, é que ela busca o príncipe encantado lá de trás. Ela não aceita que o príncipe encantado lá de trás foi capaz de dar um soco, foi capaz de agredir, foi capaz de ameaçar a vida dela. Não pode ser possível, e por isso muitas morrem, porque ela não acredita que aquela pessoa que ela se entregou, que é o amor da vida dela, vai ser capaz de fazer nada contra ela. Ele é agressivo, mas ele não é sempre assim. Gente, ninguém é 100% abusivo o tempo inteiro. O abusador não é mau o tempo inteiro, não. Porque se ele fosse, era muito mais fácil sair. Se você estiver convivendo com um psicopata que ele vai, e ele é mau o tempo inteiro, e ele é cruel o tempo todo, você vai embora. O que te prende é porque ele não é mau o tempo todo. E é o que eu falo para as vítimas quando me procuram. Ele precisa de menos de 2 minutos para te matar. E você quer que ele seja mau o tempo inteiro? Não, ele já te deu sinais. Então, são os sinais que você tem que ver para salvar a sua vida. Agora, querer que o abusador seja mau o tempo inteiro, justamente você está preso porque ele não é mau o tempo inteiro. Justamente você valida que ele só tem rompantes, ou que ele está nervoso porque no trabalho ele teve um problema, ou porque ele bebe, ou porque, coitado, ele teve uma infância difícil, ele não teve amor dos pais. Aí para de justificar, para de ser a salvadora da pátria, que você não vai salvar o mundo. Viva a sua vida, segue, e é fácil falar? Não é fácil. Claro que não é fácil. É um processo, são fases. E não adianta, é igual a borboleta, eu sempre dou essa comparação. Se você for tentar tirar a lagarta lá do casulo, você vai fazer um mal para ela, porque ela tem que sair de dentro para fora. É igual a vítima de violência doméstica e do abuso narcisista. Ela tem que se conscientizar, ela tem que despertar, e a chave está na mão dela. É triste dizer isso, mas é a grande realidade. Quando ela sabe o poder que ela tem sobre, inclusive, o narcisista, ninguém vence essa mulher. Ela se torna implacável, mas ela tem que saber. E aí depois vem a fase de que ela acha que é o fim, que ela está destruída, ela não tem mais nada. E aí que vem a liberdade, e ela vira uma linda borboleta. E não adianta você querer sair da lagarta do casulo para a linda borboleta, sem a fase dolorosa de que você vai ter que lutar, seja no judiciário, com pessoas próximas, de difamação, você vai ter que estar forte. E eu digo mais, minha cunhada, que eu tanto tinha consideração, agora fala mal de mim, se afastou de mim porque o narcisista disse isso, então ela nunca esteve com você, querido. Ela nunca gostou de você.
Então, agradeça o livramento e segue sua vida, porque é assim que você sabe quem está com você. Então, não se culpe. O ideal é você não se culpar. Ah, fulano ficou do lado narcisista, leva ele para tua casa. Simples assim, né? Temos que ter laudo da violência psicológica para comprovar. Ainda é, porque não tem como não ter provas. É claro que tem todo um contexto, como eu disse. Se o juiz for preparado, o promotor, o psicólogo ali do juízo e o assistente social vai identificar que aquela vítima realmente é uma vítima. E como a palavra dela tem força, já é um bom, meio caminho andado. Mas a gente sempre busca ter uma prova, e essa prova é o laudo psicológico, ou laudo até psiquiátrico, dependendo da situação, de que dê a essa vítima, no mínimo, uma síndrome pós-traumática, algo, uma depressão, mas que o psicólogo saiba também colocar como se não fosse ela a problemática, porque isso também é um prato cheio para o abusador narcisista. Ah, ela é que é doente, ela é que é depressiva, ela é que é doida. Então, ela tá mal, mas não fui eu que causei. Não, o psicólogo que entende de abuso narcisista, ele vai colocar um laudo onde foi causado pelo abusador narcisista. Ela não era depressiva antes, ela não tinha problemas, porque eles tentam colocar, ela viveu a vida inteira, ela brigou com a mãe. Vai ver a mãe é narcisista, e por isso ela encontrou um outro à frente. E tem pessoas que conseguem, quando, infelizmente, a mãe ou o pai é narcisista, o narcisista marido ou namorado consegue o aval dos parentes da vítima, tá? E aí fica mais difícil. Então, tem casos assim estupendos. Rose, até para a gente poder chamar a Silvia também para fazer a próxima conversa, vou te fazer uma última pergunta. O valor do dano moral e material pode ser aceito parcelado judicialmente? É a dúvida da Cris, se essa questão do valor moral e material pode ser aceito parcelado. Parcelado? Foi como ela pôs aqui, o valor do dano moral e material pode ser aceito parcelado judicialmente? Olha, normalmente hoje, a vítima que já tem a condenação por violência doméstica, ela já tem direito a tratamento do SUS, a indenização por danos materiais e morais, só pelo fato dela ter a condenação, tá? Então, a própria sentença transitada em julgado já é motivo para você pedir. Independente disso, havendo danos, você pode até ir paralelo, sem esperar essa condenação, e pedir no cível indenização de danos materiais, porque às vezes há violência patrimonial, há outro tipo de violência moral, há difamação, como eu falei na internet, tem que pedir também danos morais. Agora, sim, o juiz determina, né, de acordo com as provas que você tem, e se for no caso da condenação, que já é o título, vamos dizer assim, para você conseguir a indenização, eu penso que, ainda que a juíza determine o parcelado, você não é obrigado a aceitar. Né? Eu acho que é difícil acontecer isso, tá? Normalmente os juízes que entendem, eles dão a indenização. Se você vai parcelar ou não, por uma benevolência sua, deixa esse traste para lá, eu já consegui o que eu queria, deixa ele pagar, nem se for R$500 por mês, pelo menos para ele saber que ele me deve alguma coisa. Aí é uma autonomia sua. É muito difícil o juiz determinar que seja parcelado, tá? A não ser que seja algo muito pontual, que, por exemplo, seria, por exemplo, se ele locupletou do dinheiro de alguém, do salário da esposa, e aquilo era mensal, ainda assim o juiz normalmente dá o valor total. E aí, se a vítima quiser parcelar, né, aí é dela, mas é difícil dar essa condenação parcelada. O ideal é, para chegar nesse ponto, é ter um advogado, uma advogada que entenda, que tenha esse olhar do abuso narcisista. Porque senão é aquilo que eu falei. Se a vítima, coitada, chega no psicólogo que não entende de abuso narcisista, não entende disso, ainda vai colocar que ela é louca assim, que ela que é depressiva porque ela que é ansiosa porque ela também está, mas isso é consequência de algo que está acontecendo na vida dela. Existe uma causa, né? E isso nem todos veem. A mesma coisa é o advogado. Se o advogado não tem um olhar diferenciado da violência doméstica, ele vai entrar com uma causa normal de danos morais, como ele entra aí para qualquer outra coisa, e aí quando a vítima chegar com aqueles pormenores, com aquelas situações que dão ensejo para que o juiz entenda que aquilo tem um diferencial, porque é muito mais psicológico do que técnico, se eu fizer uma petição técnica, vou chegar ao juiz, eu vou ter um desfecho, ele vai ler, é uma indenização de danos, ok, mas se eu não pulverizar de informações ricas,
do quanto aquilo prejudicou aquela vítima, eu vou ser uma indenização qualquer. A violência doméstica e esses abusos, eles têm esses detalhes, essas peculiaridades. E se colocadas para o juiz, fica muito mais séria a situação. Né? Eu conheço pessoas que foram internadas em clínicas psiquiátricas involuntariamente. Qual o dano disso na vida dessa mulher? O dano profissional, o dano moral diante de amigos e familiares, que perdeu sua profissão porque foi internada involuntariamente. Né? A moral dela, a imagem dela. Outras que perderam tudo com violência patrimonial, perderam a guarda dos filhos, que aí entra um outro tema que eu também defendo, que é a questão da revogação da lei de alienação parental, que é uma lei absurda. E aí você vai dizer, você quer que as crianças sejam alienadas? Não, não quero. Até porque o Estatuto da Criança e do Adolescente já prevê punição para isso. Pena que, na prática, ele não é utilizado e não é dado voz às crianças como deveria ser, porque a criança deveria ser ouvida muito mais do que ela é. Entende? Nosso Estatuto é lindo, é a supremacia do direito da menor. Agora, até o menor ser ouvido, isso já virou uma tragédia. Entende? Então, agora, normalmente quem faz a aliena, tá, só para entender, é o abusador, não é a mãe, não é o pai. Aquele que abusa é o que aliena, não é o outro. Tá? E conheço mulheres também que fazem isso, conheço. Só que ainda que a mãe seja alienadora ou o pai seja alienador, eu te falo, a punição é da criança ficar sem contato com um dos dois? Então a punição é para a criança, não é para o adulto? Entende? E em caso de abuso sexual, isso é pior ainda. Por quê? Porque a criança é tirada da guarda da mãe e ela vai morar com o abusador. Então, assim, e se você for ver o lado intrínseco dessa lei, né, de onde ela foi vista e por quem ela foi criada, é só o Brasil que a mantém erradamente, a meu ver. Mas isso é uma situação muito de posicionamentos, e tem quem defende, o IBDFAN defende, eu não defendo. Pela prática do que eu vejo, de filhos tirados do colo de suas mães, erradamente, equivocadamente, por profissionais que não têm um olhar diferenciado para a criança, para a violência doméstica e para os abusos, principalmente o abuso narcisista, entendeu? Perfeito, doutora, obrigada. Vamos lá, Samara. Chama a nossa Silvinha para ela ajudar aí na psicologia. Sim, gratidão, doutora Rosa. Agora vamos chamar a Silvia para falar sobre, se juntar a nós, né, para debatermos aqui sobre algumas questões, né, que nós tivemos aqui durante o congresso, fazemos um resumão aí, com esse olhar aí da psicóloga Silvia Navarro. Seja muito bem-vinda, Silvia. Olá, tudo bem? Gratidão. Boa noite, Samara. Boa noite, Lilian. Nossa, é um prazer eu estar nesse congresso que eu acompanho há 2 anos, desde que eu saí do meu abusador narcisista, do meu ex-casamento, que eu acompanho o Instagram de vocês. Foi muito interessante, né, gente? Porque eu também passei por uma situação parecida com a da Gabi Thomas. E, assim, de tudo que eu ouvi durante esse congresso, algumas coisas me chamaram a atenção no discurso da Gabi, que é assim, gente, o quanto a gente fica sozinha nessa descoberta, o quanto essa descoberta é solitária, e no tempo que ela descobriu, e no tempo que eu também descobri, a gente não tinha, era muito escasso os profissionais especializados no assunto. Eu já tinha formação de psicóloga, tá, desde 2009, eu estava trabalhando numa residência, num hospital no Rio de Janeiro, acabei a minha residência, e o que aconteceu? Eu conheci o meu ex-abusador depois dessa residência, e como nós estávamos, eu já tinha acabado essa residência, então, financeiramente, buscando uma nova colocação, e ele também se colocando numa outra empresa, eu achei que talvez eu não tivesse tanta rapidez no encontro dessa profissão na psicologia, e aí nos juntamos e ficamos sócios numa empresa que tinha a ver com imobiliário, que não tinha nada a ver com o que eu nasci para fazer, com o meu propósito de vida da psicologia. Eu tinha a formação e já a residência, mas era em psicologia hospitalar. Eu não estava feliz nisso, eu queria atuar em outro setor. Agora eu já estou me preparando para mentorias, que eu quero ser além de uma psicóloga, eu quero ser alguém que oriente tanto pessoas que são as vítimas, quanto profissionais interessados em entender sobre o abuso narcisista, fazer essa mentoria super completa,
pegando todas as características do ciclo do abuso narcisista e mais tudo que eles têm que saber a respeito também das vítimas e do porquê elas entram e quem são os tipos das vítimas, porque elas variam. A doutora Rose estava falando, às vezes vem uma mulher que ela é dependente emocional e que ela, por exemplo, sonhou com o príncipe encantado e que esse príncipe virou sapo. Mas eu conheço gente, e tenho várias pacientes empoderadas, várias pacientes que ganham muito dinheiro, várias pacientes, até advogada, por incrível que pareça, uma amiga caiu num parecido com um golpista do Tinder. Aí, gente, vem a pergunta, né? O que está acontecendo? Ela me procurou desesperadamente, o que está acontecendo? O que está acontecendo, gente, é que qualquer pessoa pode cair dentro do abuso narcisista, desde que não tenha um conhecimento adequado para isso. Então, eu informo que é bem necessário todo ser humano ter o conhecimento, seja o profissional que for, sobre abuso narcisista. Isso é preciso, isso está acontecendo demais. Tem muita gente vítima de abuso narcisista, que eu estou atendendo muita gente, eu já tenho agenda cheia, não tenho nem mais lugar, estou atendendo homens agora. Então o abuso narcisista, ele está de uma forma que todas as pessoas precisam ter conhecimento, na minha opinião, tá? O abuso psicológico é muito pior do que o abuso físico, que foi comentado pela doutora Rose. A violência doméstica, a psicológica, gente, ela vai minando e vai deteriorando a autoestima da vítima aos poucos, né, pela própria situação do gaslighting e da dissonância cognitiva. Então, eu vou falar de dois que são os principais. Algumas de vocês que já leram a respeito, vocês sabem do love bombing, e depois vem a desvalorização, que é descarte. Eu fiz um curso de especialização, até de uma americana, que eles chamam isso de interruption, que a interrupção é o momento da desvalorização, ou seja, tem a ver, se você for ver, porque interrupção, né, significa interrupção de quê? É a interrupção da máscara que eu coloquei, eu abusador, né, eu tô me colocando no lugar dele, eu coloquei uma máscara adequada para aquela vítima, porque eu coloquei uma máscara adequada para a vítima anterior, e seja lá qual for a pessoa que vier na minha frente, eu vou colocar uma máscara adequada. Então, a Samara é intelectual, eu sou um cara intelectual, eu gosto de ler, e ele vai ler várias coisas só para te deixar bem, assim, sabe, inebriada, você vai ficar assim, hipnotizada pelo que ele está falando. Aí a Lilian gosta de alguma outra coisa, se você gosta de algum esporte, se é surfista, ele vai ser um surfista, ele vai arrumar até uma medalha, gente. Ele vai arrumar uma medalha de surfista, do melhor surfista, entendeu? Ele vai ter ido lá para aquela cidade de Portugal, ele já surfou naquelas ondas, entendeu, gente? E aí, se vier uma outra, por exemplo, no meu caso era assim, eu tinha formado em psicologia, ainda não estava totalmente firme profissionalmente, eu estava com esse buraco, e eu achei que eu ia preencher com aquele cara que entrou e que fazia, além de ter as características físicas dentro do que eu gostava, ainda veio sugando o que eu tinha de bom, mas que eu estava pretendendo fazer. Eu comentava ainda com a pessoa, eu quero ser, eu não sei se eu faço coaching, eu não sei se eu quero ser mentora, eu não sei se eu faço uma especialização, e a pessoa foi sugando de mim, da minha inteligência do conhecimento que eu já tinha, né, e aplicou em outras coisas que eu soube até que ele usou ideias minhas. Gente, é um absurdo, e que eu fiquei sabendo, né? Então, gente, acontecem várias coisas. O que é gaslighting? Gaslighting, para mim, é dissonância cognitiva, são os mais graves com relação às vítimas, que é o quê? O gaslighting, ele reverte a culpa. Então, por exemplo, ele vai colocando objetos fora do lugar na casa, ou ele vai fazendo alguma coisa lá que você vai olhar aquela situação, vai falar assim, gente, isso está acontecendo. Aí ele vai dizer assim, não está acontecendo, você é louca, você está o tempo todo falando sobre isso, e isso não está acontecendo, é uma coisa da sua cabeça. Isso é muito usado por ele, né? A ex-louca, então, é a frase preferida do abusador quando ele está fazendo love bombing com a nova, né? Ele fala que a ex é louca. E a dissonância cognitiva, que poucas psicólogas se especializam e falam dessa questão, é muito importante, porque é um momento em que ocorre aquele interruption, ele começa a interrupção, ele começa a desvalorizar
gente, é muito importante falar o seguinte, por que ele começa a desvalorizar? Porque ela falou algum não para ele. São pessoas mimadas por mães narcisistas. É muito importante dizer que tanto a vítima quanto o abusador são filhos de mães ou pais narcisistas. Isso vocês falaram e eu estava aqui falando, é isso mesmo, sabe? Então, a doutora Rose acertou em cheio. As mães dos abusadores ou os pais são narcisistas, com quem ele tem mais relação, tá? Geralmente tem um embate ali, e mãe de vítima também, infelizmente, a mãe da vítima, o pai da vítima também são. E aí, o que acontece? Às vezes, você cresce numa crença familiar, que você tem aquela crença de casamento, aquela crença de juntos para sempre, às vezes é uma pessoa católica, evangélica, e quando você tem, então, crenças religiosas, é pior. E aí ele vem de encontro à sua crença religiosa e eles são capazes de, quando ele está abusando de você, ele dizer uma frase religiosa do tipo assim, nós somos uma só carne. Então, tudo que eu tenho feito para você, você vai entender lá na frente. Essa é uma outra frase. Você vai entender lá na frente, porque vai existir algo compensatório na frente. Olha só, você está sofrendo, tem pacientes minhas que sofrem greve de sexo. Olha só, você está sofrendo a greve de sexo agora, mas você tem que entender que eu estou numa fase muito ruim no meu trabalho e que esse sacrifício agora que você está fazendo é em prol da gente melhorar no futuro, é em prol de algo. Ela vai se deteriorando, ela vai achando que ela está feia, ela vai achando que é com ela. Gente, isso é um terror. E a dissonância cognitiva é assim, gente, por que eu estou fazendo algo? Por que eu estou entendendo que eu vou ganhar uma recompensa lá na frente? Por que eu estou falando tudo bem e sim para essa pessoa, esse abusador, se ele está passando por cima dos meus valores? E cadê aquela pessoa do início que chegou aqui e gostava de mim e gostava até dos meus defeitos? Né? Ele falava que era bonitinho o meu defeito, e aí daqui a pouco virou do nada. O que fez? O cara desligou na tomada? Por isso que os americanos chamam de interrupção, né? Desligou, saiu, o que aconteceu? Cadê ele? O que houve aqui? Você é jogada numa situação que você não entende o que está acontecendo, né? E aí ela tenta entender. Por que ela tenta entender, gente? Porque a gente, quando está numa relação abusiva, é como se a gente estivesse no vício de uma droga, tá? Então eu falo para os pacientes, gente, vocês estão adictas. Silvia, pelo amor de Deus, eu não sou adicta, eu não uso droga. Sou adicta de quê? Do cara, você é adicta do abuso. Como assim? Você está viciada no abuso? Quer que eu te prove isso? Eu vou ter que trabalhar com você vai fazer uma dessensibilização. Eu não gosto muito, eu já falei em contato zero no início, agora eu já fiz várias especializações em cima de outras, e já entendi que lá nos Estados Unidos também eles falam de dessensibilização. Já estudei com um psiquiatra, que também é famoso aí no Instagram, que eu decido amar de novo, ele é maravilhoso, gente. Então tem que fazer essa dessensibilização. Vamos aos poucos. Ninguém tira uma droga do nada, gente. Aquela droga está lá, o ser humano, independente de ser narcisista, seja quem for, tem a necessidade do prazer. O abuso narcisista, quando ele está te dando a migalha de afeto no início, ele te enche daquele hormônio do prazer e você nunca teve aquilo na vida. E você está com aquele, né? Você está com aquela sensação, provavelmente você estava numa fase da vida chateada, você estava numa fase da vida de interrupção de alguma coisa, você não sabe que especialização ia fazer, você saiu de algum lugar indo para o outro, você estava em dúvida qual era a sua profissão, que você, de repente, você não gosta da primeira, quer fazer uma segunda. Ele sempre te pega no meio de alguma coisa, ele te pega numa hora que você está insegura com alguma coisa da sua vida. E se ainda é romântica, que às vezes muito pode acontecer. No meu caso, gente, eu não tenho nem pai nem mãe narcisista. Eu tenho avós extremamente românticos, eu tenho pessoas da família que fizeram bodas de ouro, avós fofinhos que fizeram bodas de ouro. Meus pais têm 50 anos de casado, graças a Deus. Sou filha de um casal fofíssimo, mas o que eu tinha na minha cabeça? A romantização do fofíssimo. Porque quando você é filho de um casal que é fofo, eu não sei se vocês já chegaram a ver
A Bela e a Fera, quando eles fazem aquele filme, tem a Disney fez o filme com os filhos da Bela e da Fera e dos personagens principais da Disney. E o filho da Bela e a Fera, ele é extremamente ingênuo. Ele acredita muito no amor, porque aquele pai que casou com aquela mãe, e assim, ele acredita que, como a mãe fez a fera virar um príncipe, isso pode acontecer com ele também. E aí ele se envolve com a filha da Malévola, e foi um terror, porque a filha da Malévola faz um terror com ele e ele não está nem percebendo. Então, assim, pessoas romantizadas, filhas de pais, que tiveram uma história bonita, também pode ser vítima de narcisista. Tem mais esse terceiro, né? Então, podem ter pais narcisistas, né? Podem ter pais muito romantizados, seja uma família que tudo se encaixou, todos os casais deram certo, então ela acha que ela também vai ser a salvadora. Ah, não, peraí, mas esse cara tem um monte de coisa, eu vou salvar, eu vou conseguir, né? Para mim, piorou, porque eu tinha formação de psicóloga. A psicóloga tem mania de achar que vai conseguir eu fazer isso. Então, eu falei, vou tirar de letra, né? Gente, sempre não ignorem o doutor Fernando, que eu fiz a última especialização, também fala que isso é importante. Não ignorem os primeiros sinais, porque esses sinais existem. Quando eu aperto as minhas pacientes, elas lembram desses sinais. Gente, eu lembro, doutora, naquela fase do Love Bombing, teve uma vez que aconteceu de um garçom falar uma coisa, ele esbravejou com o garçom, jogou as coisas no chão. Mas ele estava nervoso com o trabalho. Elas ignoram os primeiros sinais. Eu também fiz isso, tá? Ignorei os primeiros sinais e aquilo lá vira o quê? No futuro, vira algo que pode destruir a tua vida. De repente, você vai ficar muito tempo para se recuperar disso, gente. Então, vamos também prevenir, vamos deixar que esse congresso ensine não só quem está na relação abusiva, como quem saiu, como quem não quer entrar. Então, vamos prevenir, gente, vamos parar de romantizar ficantes, vamos parar de romantizar pessoas que você nem conhece, que você acabou de conhecer, que estava no aplicativo, que você não sabe quem é. Calma, não vamos parar de romantizar as coisas no início e ignorar primeiros sinais. Ele fez algo que passa do meu limite, mas o cara é legal em outras coisas, deixa eu ignorar isso. Gente, isso daí lá na frente vai virar uma bola de neve para vocês, entende? Eu queria deixar esse recado aqui a princípio, tá? Ótimo, Silvia, muito obrigada aí pela explanação. Você veio aí, né, trouxe para nós algumas táticas, né, algumas estratégias dos narcisistas que realmente é muito utilizado. Eles têm uma cartilha, tem um padrão, né? E tem muitas estratégias que eles utilizam, e essas que você trouxe realmente são as principais. Agora eu vou trazer aqui novamente a doutora Rose para a gente fazer aqui o nosso debate, né? A gente colocar aqui algum tema que a gente acha que a gente pode estar aqui discutindo, que foi falado durante o congresso, mas você falou uma coisa muito interessante que a gente pode começar por esse, inclusive, duas coisas que vocês falam que acredito que as pessoas se identificam muito. Duas coisas. Primeiro, o complexo de Salvador que você falou. Muitas vítimas continuam, né, permanecem numa relação abusiva porque querem salvar aquela pessoa, né? Querem, tem esse complexo de salvadora, né? Quer tirar ele, se coloca no papel de psicóloga, né, mesmo, né? E não, eu posso salvar aquela pessoa, ou quer justificar, né? Acaba que esses sinais que acontecem, que são as bandeiras vermelhas, né, as red flags, acaba ignorando e justificando atitudes abusivas. E acaba meio que romantizando essas atitudes abusivas, né? Sempre justificando o abusador. E tendo esse complexo de Salvador, não, vou salvar essa pessoa porque ela está passando por isso e isso, mas eu posso salvar essa pessoa. E a culpa também, né? Depois que cai em si, né, do que aconteceu, ainda tem a questão da culpa, né, de não ter observado esses sinais, ou ter ignorado, ou ter passado um pano ali,
né? Então, vamos por partes, né? Então, o que vocês podem dizer sobre esse complexo salvador, né, que a vítima traz aí no relacionamento, quer salvar de qualquer forma ali o abusador, o narcisista? São pessoas extremamente empatas, tá? São pessoas extremamente empatas. O que é? Não tem ausência de empatia do narcisista? É uma coisa importante para falar também, Samara. Psicopata tem ausência de empatia porque nasceu assim. O narcisista, ele tem falta de empatia, gente, por decisão, ok? Então, ele sabe o que ele está fazendo, ele sabe que ele está causando uma dor, mas ele decide não ser empata. Ele decide não sentir aquilo, entendeu, Lilian? Ele não sente amor, tá certo, a doutora Rose falou, ele tem ausência de amor, não sente amor. Empatia, ele sabe o que é, ele decide não ter. É por decisão, essa é a diferença do psicopata e do narcisista, que as pessoas ficam em dúvida, né? O psicopata, ele na verdade, eu acho até pior. O narcisista, ele é mais mau caráter que o psicopata, na minha opinião, sabe por quê? Porque o psicopata, ele tem dificuldade, o cérebro dele, já foi provado pela psiquiatria, no cérebro dele existem conexões que impedem ele de sentir empatia. O narcisista sabe o que é e decide não ter. Isso, na minha opinião, é mais mau caratismo, tá? Cruel. Machucar. Então, são empatas, tá? As salvadoras, elas são, voltando para a pergunta dela, as salvadoras são empatas, pessoas extremamente dependentes emocionais, que têm crenças limitantes ao longo da vida por questões familiares, seja lá qual for, ou ela passou por abuso, ou pais romantizados, ou avós romantizados, ou cuidadores que colocaram aquelas crenças, e ela vê a avó salvando o avô, bisavô salvou a bisavó, a mãe salvou o pai, ela quer salvar o dela. Entendeu? Gente, é uma escadinha. Você entendeu? E, assim, nem são psicólogas, o pior é isso. Que se nem, gente, pelo amor de Deus, se nem a psicóloga conseguiu, não tentem salvar. E outra coisa, o transtorno narcisista não tem cura, gente, não é doença. O pessoal acha que a doença tem cura. Não tem cura, não perde tempo com o narcisista. Ai, doutor, ele vai melhorar, ele vai mudar? Não, gente, não vai. Quando ele vem falando coisas de melhor, é o seguinte, a questão do aspirador de pó que a doutora Rose colocou, é o Wolverine. Ele está tentando fazer você voltar para a relação, te dando migalhas de afeto. Por que você aceita aquelas migalhas? Porque você está na abstinência. Quando eu estou na abstinência, por exemplo, eu sou usuária de cocaína, eu estou na abstinência da cocaína, se ele me der um pouquinho de pó, eu vou aceitar. Já vai me dar aquele negócio, né? Então, gente, é impressionante. Eu tenho paciente que ela está com taquicardia, ela está sem poder sair de casa, ela está em pânico, ela está com TEPT, que é o transtorno de estresse pós-traumático, que é o que mais dá depois do abuso narcisista. O cara, só de abrir a chave da casa dela e olhar para ela e pôr a mão no braço dela, ela falou, ai, doutora, me deu um alívio. Eu falei, não é normal, vamos começar a mudar isso. Não, chegou a ponto da pessoa dar um abraço nela e pedir desculpas, me deu um alívio. Ela estava implorando por aquela migalha. O que é isso, gente? Da onde vem, como a doutora Rose falou, a necessidade de migalha, pelo amor de Deus? Da onde vem essa necessidade de migalha e de não ter um amor completo? Por quê? Da onde vem isso? Eu tenho que salvar aquela pessoa para ele me voltar da migalha que ele me deu no início. Você entende? Como que é, Samara? Por que elas são altamente empatas. Elas têm a característica empatia nelas é alta demais. O que é ausência no narcisista por decisão e no psicopata, porque ele é assim, nelas é porque elas são altamente, elas têm muito aquilo. Então, elas foram criadas por pessoas maternais. Só que, gente, vocês vão cuidar de neném, bebê, não um bebê de 40 anos, de 32 para cima, 35 para cima. Usa essa maternidade para sublima. Eu ensino as pacientes a sublimar e jogar para outra coisa. Né? Se essa necessidade está gritante, vamos entender o que é isso. Quem que você está querendo salvar? E, às vezes, você está querendo salvar você mesma. Porque você não tem, às vezes, algo que você quer salvar em você mesma, e você acha que aquele narcisista está te complementando.
Porque você não acredita que você é uma puta de uma mulher empoderada, você é um mulherão, né, doutora Rose? A pessoa não acredita e ela tem que ter um indivíduo na frente dela fazendo espelhamento para dizer que ela é aquilo que ela não acredita ser. Então, calma, gente, vamos fazer, tá com um profissional especializado, se precisar, o psiquiatra, mas para você entender, sem precisar do narcisista, que você é empoderada, que está faltando em você? O que é esse vazio, o que é esse buraco? Porque a gente consegue ter a nossa autoestima e ser feliz, o outro vem para transbordar aquilo que eu já estou feliz. Então, eu já estou feliz, o outro está feliz e vai transbordar. E agora que eu iniciei uma relação saudável, depois de um tempo de estudo, é muito diferente, é muito saudável, é muito bom, gente. Então, vamos correr para a gente ser cada vez mais mulheres. Eu fico muito feliz quando mulheres que saem dos meus atendimentos, elas me falam, doutora, eu estou numa relação saudável, parece que eu ganhei o mundo, gente. Isso é um projeto, eu digo para vocês, essa mentoria que eu fundei agora é para acelerar algo que eu não tive. Eu quero dar para essas pessoas algo que eu não tive, que eu demorei 2 anos para entender. E eu quero dar algo que não tenha falha, que elas entendam como uma psicoeducação, um caderninho para elas treinarem mantras diários da dessensibilização do contato, porque elas precisam. A gente precisa ter um mantra diário no início. Porque senão você cai na droga de novo. Eu chamo eles de droga, que são, né, gente? Vamos combinar, né? Entendeu como é que é, Samara? Sim. Eu faria um adendo ainda ao que a doutora colocou, a doutora Silvia, que é maior do que não ter a empatia e saber por decisão e utilizar, é que ele tanto sabe que ele faz de conta que ele é bom. Exato! Pior do que a crueldade, pior do que a crueldade em si, é a crueldade simulada como bondade. Porque pior que a maldade é a bondade dissimulada, entende? Assim, ele tem noção e ele dissimula a bondade que ele não tem. Por isso que normalmente eles se escondem ou atrás de cargos, status, religiões. É muito prático você encontrar narcisistas atrás dessas coisas. Por quê? Porque ele tem necessidade de simular uma bondade que ele sabe que ele não tem. Então, onde quer que ele vá, ele tem que realmente se colocar como parecer ser, do que ele não é. Né? A questão da salvadora, que a doutora Silvia muito bem colocou, tem todas as características psicológicas que ela já definiu muito bem, mas eu penso, e eu sempre falo para as minhas vítimas que vêm aí com um olhar jurídico, né, que temos 2 coisas aí. Primeiro, aquela vítima que realmente, como a doutora pontuou, ela é independente, ela tem toda aquela questão familiar, ela cresceu, aí entra o patriarcado, que a mocinha tem que ser daquele jeito, o padrão da mulher, que não sai da caixinha, e que ela tem que salvar. E eu sempre pontuo o seguinte, primeiro que eu não acredito, não é que também é aquela que não acredita em relacionamento nenhum. Meus pais, por exemplo, são casados há 57 anos. Agora, se você me perguntasse se eu queria o casamento dos meus pais com 57 anos, eu ia dizer que não. Entende? Por quê? Porque antigamente também a mulher suportava muita coisa. Então, os relacionamentos longos, se você for fazer uma análise, nem todos eles são bons. Aliás, a maioria dos relacionamentos abusivos são muito longos, porque aquele que suporta muito tempo. E ele carrega o relacionamento nas costas. Não quer dizer que todos que sejam casados muitos anos sofram isso. Tem casais felizes? Tem, conheço vários. Porém, tem também aqueles que suportaram, tá, gente? Então, não é porque, mas daí eu vi como a doutora colocou, vi minha avó salvando meu avô. Desculpe, eu não quero salvar ninguém. Até porque eu penso que eu não sei salvar nem a mim mesma, às vezes, né? Então, essa coisa da pessoa que quer salvar, primeiro que não tem que salvar, gente. Aquela situação, relacionamento é para somar algo que já é completo. Então, se aquele indivíduo, eu não estou aqui para ressocializar ninguém, eu não sou nenhum tipo de colocar ninguém de volta, fazer tratamento terapêutico com quem é doido da cabeça. Enfim, eu acho que isso tem os profissionais adequados. Como mulher, você tem que escolher o que é melhor para você. O problema é que elas não querem ver o que são melhores para elas, por uma série de fatores, principalmente pela autoestima baixa, falta de amor próprio, e sem saber que para não entrar num relacionamento desse, é você se amar em primeiro lugar. A segunda situação são aquelas vítimas que me buscam
E que elas sabem que o cara já foi, sabem assim, sem ter uma plena consciência, mas sabem, por exemplo, que o cara já teve uma condenação, que já teve um problema, e ela acha que com ela, alecrim dourado, vai ser diferente. Desculpe, você não é exceção, você é a próxima. Por quê? Porque o transtorno, como a doutora bem colocou, é transtorno. Transtorno é doença. Se ele não tem cura, você tem que saber conviver com aquele transtornado. E aí, isso quando tem filhos, você vai ter que saber conviver. Agora, quando a vítima entende que o poder é dela, que está na mão dela, e que ela, na verdade, ela é a fonte de suprimento daquele infeliz, e que ele não tem nada daquilo, imagine olhar por esse ângulo. Eu sou a poderosa que ele quis, todo o poder que eu tenho. Se a mulher entender isso, ela vai dizer, então ele não é nada. Se ela entender que ele não é nada, e que ele não tem nada, nem as qualidades que ela tem, ele não é mais nada, ele não consegue mais nada com essa mulher. Só que existe essa coisa que eu vou salvar, porque minha mãe gosta dele, porque fulano gosta dele. Gente, leva para casa. Você não tem que levar para salvar ninguém. E eu acho que a suposta segunda vítima, vamos dizer assim, eu sempre falo, gente, pratique a sororidade. Nenhuma mulher vai sair sorrindo de onde uma outra já saiu chorando. Ah, mas então quem cometeu uma violência doméstica não pode se ressocializar? Depende. Tem casos que podem sim. E não quer dizer que porque ele agrediu uma pessoa, ele vai agredir o resto da vida. Nós estamos falando aqui de um caso particular de um transtorno de abuso narcisista. Neste caso, eu não acredito. Por quê? Porque ele vai repetir as mesmas coisas, ele vai até pegar qualidades da vítima anterior. Então, se a mulher pratica a sororidade, ela não tem que achar que ela é alecrim dourado e que ela vai fazer a diferença. Ah, mas ele me trata completamente bem, ele é um príncipe. Como que essa louca está dizendo que ele é tudo isso? Então, aguarde, é o tempo. A única diferença entre você e a vítima nova é que ela está num tempo diferente do qual você já passou. É isso que eu tento explicar para elas, porque chega muito para mim também, assim, mas olha só, doutora... Ela desconhece, doutora. Ela desconhece o jogo dele. Sim. Essa é a diferença. Ela desconhece o jogo dele. Mas as vítimas anteriores vêm e falam assim, com essa daí, doutora, ele é feliz. Olha como eles estão felizes na internet. Olha como eles estão, não sei o quê. Olha como ele trata bem ela. Você já passou por isso, então eu não estou entendendo. Tipo, eu vou buscar e falar para a vítima atual. Esquece isso, entende? Vai viver sua vida, não olhe para trás, esquece esse ser, até porque é aquilo que eu falo sempre, né? Todos têm medo do inferno. Aquele que conviveu com o narcisista já esteve lá. Então, você quer mais o quê? É só seguir sua vida, o seu sucesso, você não olhar para trás, é que é a maior vingança que você pode ter. Ele ouvir falar de você e ter desejado ter te tratado melhor. Essa é a maior vingança. E você nem está mais afim de se vingar, não. É que vai ser uma consequência natural, entende? Então, eu penso que essa questão de salvar é a grande arma do abusador, do abusador narcisista. Porque ele realmente quer essa vítima que quer salvar a vida dele. E ele não tem salvação, gente. Isso aí ele é estragado pela própria natureza, vai continuar assim. Quando você sai... interessante, como a doutora sabe, ou contato zero, ou você fazia, a gente fala pedra cinza, mas é o contato zero. Se eu tenho filhos, claro que você, às vezes, não é possível. Mas se você souber e tiver consciência e não entrar mais no suprimento e souber o poder que você tem, depois de um tempo, você vai conseguir administrar isso e manter ele à distância. Porque o que ele quer é chamar atenção, ele quer suprimento, ele quer ter ibope, ele quer ter um monte de coisa. Então, sai dessa de salvar um grandão, né, de mamãe lá, aquele que vai... É o que a gente vê na internet às vezes. A única mulher que perdoa a traição, que acha isso, acha que ele é a mãe dele, então ele que volte para ela, né? Que a mãe dele está lá. Principalmente se for ela narcisista e ele ser um co-narcisista, porque justamente ela foi. Então vai ser o par perfeito. E outra coisa, que eu sempre pontuo, não ache que a família do narcisista vai ficar a seu favor, em seu favor, tá? Porque a vítima também sofre com isso. Mas eu sou boa, eu sou empática, eu ajudei Mariana, eu ajudei fulana, eu fiz não sei o quê. Eles me amavam, eles me adoravam, e agora receberam a nova vítima como se eu nunca existisse, e eu sou a doida, eu não presto. Gente, sai dessas pessoas nunca fizeram parte da sua vida, elas são todas iguais, são todos ali para camuflar o que o narcisista é. E quantas vítimas novas ele trouxer, todas elas serão bem recebidas. Então, não se culpe. A família acaba sendo fantoche, né, Rose? Então, eles são todos no circo ali. Todos fazem esse personagem. Vocês querem dizer uma coisa inédita? Eu atendi a vítima de Depois de Mim.
a vítima depois de mim, do meu ex-narcisista, eu atendi, aí ela tava falando várias coisas, eu achei que você fosse louca, eu falei, tá bom, conta a próxima, vai pro próximo capítulo, que isso eu já sei. Mas ela sabia que você era ex dele? Ou foi coincidência? Achou que eu fosse louca, aí eu acho que ela se assustou quando viu nas redes sociais que eu era psicóloga, e que eu entendi, inclusive, desse transtorno. Nossa. Não, porque é isso que eles falam mesmo, que taxam a ex de louca, né? Mas não conta quem enlouqueceu, né? Mas é o que a doutora Rose falou. No meu caso, gente, caiu a casa, né, para a pessoa. Caiu a casa para a pessoa, que é só procurar saber quem eu sou e não saber quem que é o louco. Na verdade, eles mudam de máscaras e de vítimas, eles não se modificam. E mais do que isso, na verdade, a reputação da vítima é a grande arma dela. E é isso que ela não presta atenção. Se ela tem uma reputação ilibada, ele pode falar que ela é ex-louca. Deixa ela ser ex-louca, mas viva. Porque se ela estiver morta e não puder contar a versão dela, vai ser muito pior. Então, deixa ele falar que é louca, gente. E o tempo vai mostrar. O tempo mostra e bota cada um no seu lugar. Eu penso que você não tem necessidade de provar mais nada para ninguém. Eu falo para as minhas clientes, você só pode provar hoje que ele dá roupa e sapato. O resto não precisa provar nada. Na justiça, você prova o que aconteceu para você ter o direito de fazer jus ao direito seu. É algo diferente. Depois que você tomou as medidas judiciais, segue sua vida, restaura, estabelece, eu sempre brinco com elas, vai em frente, e você vai ver sempre para trás uma torre ruindo e tudo caindo. Não olhe para trás, igual na Bíblia, lá a terra do sal. Não olhe, siga em frente, que o seu momento vai chegar. E ele vai ouvir muito falar de você. É isso, sua maior vingança é essa. Né? É isso aí, gente. E todas têm que chegar nesse nível, todas, sabe? Pelo menos o máximo que eu puder ajudar nesse sentido, eu vou. Sim. Porque todas têm que chegar nesse nível, né, doutora? E a mulher tem que se amar, né? Assim, eu acho que todos têm que se amar. A gente fala muito no gênero mulher, claro que é o que a gente defende, por uma situação óbvia de diferença aí de mundos mesmo, de direitos do patriarcado, mas também conheço mulheres narcisistas e homens vítimas, tá? Como eu disse, não tem gênero, é em menor situação, em menor causa, mas também tem. Quando a mãe é narcisista, ela faz um estrago nos seus filhos, e a filha, principalmente, busca, não compreende. Imagine só, nós, tipo, relacionamentos adultos, nós buscamos aquele príncipe encantado lá de trás, as vítimas buscam. Imagine uma criança que é ensinado para ela que pai e mãe sempre sabem o que faz. Aí a mãe vem, castiga, bate, faz não sei o quê, e depois é boazinha, e não sei das quantas, ela fica, não, minha mãe tá certa, a culpada sou eu. Eu é que faço tudo errado. Até porque a mãe vai exigir dela realmente tudo que ela não é. E isso é um problema. Então, ela vai criar esse ser, né, essa nova moça, de uma forma completamente carente. A situação dela achar um novo relacionamento abusivo é muito forte. A tendência, porque se ela não entender, se ela não se autoconscientizar, se ela não começar a entender. Outra coisa são os que percebem, que se conscientizam e se afastam do narcisista, seja pai, seja mãe. Aí vem a torcida do Flamengo, do Fluminense, de todos os times, dizendo, mas é seu pai, mas é sua mãe. Gente, nem todo pai, nem toda mãe é bom, entende? E isso é a briga que eu tenho no judiciário. O dia que o judiciário entender que maior do que as convenções de ser pai, de ser mãe, é realmente o que eles são, a gente vai evitar várias tragédias. Você vê aí mãe, padrasto, madrasta, pai, matando seus filhos, gente. Então, porque ele é pai, ele pode ter isso? Claro que não. Porque ela é mãe? Não. Então, se a mãe não é mãe, ela tem que ser vista como ela está sendo nas atitudes. Não é porque ela é mãe que ela realmente vai ser, mas aí a doutora só não está defendendo a mulher. Gente, eu defendo o que é justo. E se eu tiver que defender entre todos, eu defendo as crianças. Porque essas são as maiores vítimas, e eu acho que os adultos, a mulher precisa, só que muitas vezes ela também se submete pelos filhos a uma série de coisas. É muito complicado isso. Então, assim, maior do que as mulheres, que também são vítimas e precisam de acolhimento, as crianças também. E quando a criança é vítima e é filho de um narcisista, é muito ruim. É muito doloroso. Porque o estrago é maior, gente. Ela vai buscar não aquele relacionamento príncipe encantado. Ela vai buscar a mãe, o amor materno que ela não tem, o amor paterno que ela não sabe, que é um jogo. É o tempo inteiro um jogo. Ela só sabe o que é jogar. Ela não sabe o que é amar e ser amada, entendeu? Então, isso é muito pior do que um relacionamento entre casais, vamos dizer assim.
A construção da personalidade da criança é baseada no transtorno, né? Então, é muito complicado isso. Gente, esse papo tá uma delícia, tá super gostoso. Quem quiser conversar mais com a Rose Scalco, esse é o Instagram dela, @Justiça de Salto, sem ser cedilha. Quem quiser bater um papo também e aprofundar alguma discussão com a Silvia, é @psicóloga Silvia Navarro, também no Instagram, vocês conseguem conversar com elas. A gente vai encaminhando para o final. Samara, por favor. Nossa, eu gostaria de agradecer a todos que nos acompanharam esses dias de congresso, né? Estamos encerrando hoje, o último dia, né? Gostaria muito de agradecer a todos, vou colocar até aqui gratidão, né? Gratidão por todos que nos acompanharam, que estiveram conosco. Gostaria de agradecer imensamente aos congressistas, né, de todos os dias, e especialmente aos que estão aqui conosco, né, a doutora Rose Scalco, a psicóloga Silvia Navarro, que toparam aqui participar, né, do nosso congresso, desse último dia. Foi ótimo aqui, todas as pontuações que vocês trouxeram, né, vieram com temas bem intensos nessa questão do jurídica. A Silvia também pontuou questões importantíssimas, então só agradecer mesmo. Só gostaria de pontuar algumas coisas que falamos durante o congresso, mas gostaria de estar aqui reforçando que o abuso narcisista não é só no relacionamento afetivo, também no seio familiar. Existem filhos de mãe ou pai narcisista, como falamos. Há abuso narcisista no trabalho, nas amizades. Enfim, o abuso está em todos os lugares. Claro que a gente dá uma ênfase maior nos relacionamentos afetivos, mas ela não é só dessa área do afetivo, né? Ano passado, inclusive, abordamos o tema em 3 áreas, né? Separadas: o afetivo, o profissional e o familiar, mas tem em todas as áreas, né? Então, gostaria de deixar claro isso, tá bom? E independe de gênero, então pode ser homem, pode ser mulher, né? Claro que a gente fala do narcisista mais como sendo homem, mas tem muita narcisista mulher, né? Então, independe de orientação sexual também, que tem muitos... A gente já teve até depoimentos de casais que são homoafetivos e que passaram pelo transtorno também. Exato. Então, independe de orientação sexual, né? Independe de gênero, e estão aí em todas as áreas. Então, por isso que é muito importante termos o conhecimento do abuso narcisista, do que é o narcisismo, né, o transtorno de personalidade, porque eles tá em todas as áreas. Então, a gente sempre deixa bem claro que o conhecimento liberta, que é o nosso slogan desse ano, né, que é o conhecimento que liberta. Então, procurem mais informações, né? Aqui a gente sempre deixa claro que a gente faz um panorama geral, mas continue essa busca por conhecimento, né? Porque as pessoas precisam saber mais sobre isso. Então, deixo aqui esse recado, que continue buscando conhecimento, não parem por aqui, né? Aqui é um start, aqui o congresso, a gente faz um start, aqui é um despertar, mas continue nessa busca por conhecimento. E é isso, agora eu vou passar a palavra para a doutora Rose para fazer as considerações finais, tá bom? Tá bom. Gente, eu que agradeço a vocês pelo convite, por ter a oportunidade de falar sobre esse assunto, que eu entendo como uma das minhas missões, junto com a violência doméstica, intrafamiliar contra a mulher e contra as crianças. Eu acho que ele faz parte desse cenário de uma forma contundente, é um tema de extrema relevância, e como vocês já colocaram, eu estou ali disponível no @Justiça de Salto Alto, né? Mas Instagram, sem o cedilha, sempre pontuo ali sobre o transtorno, pulverizo da maior forma e da melhor que eu puder, e agora eu retomando também as palestras presenciais. Então, eu estou à disposição e espero cada vez mais
ter a oportunidade de levar em qualquer área e segmento que eu atue, o conhecimento para que você, é o que você falou, meu, a justiça de salto alto do despertar à superação, é o que você falou, conhecimento liberta. Eu falo sempre para as vítimas, podem tirar tudo de você, mas o seu conhecimento e a sua história, eles não podem tirar. Então, foque no conhecimento, foque na informação, porque é isso que vai te salvar. Quanto mais você sabe, menos você fica na teia, menos você é uma vítima perfeita. Então, é isso, gente. Eu queria agradecer e vamos pulverizar. Quem ouviu falar pela primeira vez hoje, busque pelo tema, se identificou que está no relacionamento dessa forma. Busque saber, guarde provas que vão ser fundamentais lá na frente e se antecipe. Uma das formas de vencer o narcisista judicialmente é se antecipar a história que ele vai contar, porque ele tem uma versão para cada cenário que ele está. Como você falou, tem narcisista no trabalho. Claro, ele trabalha, ele também tem família, ele tem narcisista em todos os lugares. Então, o narcisista do trabalho, ele também pode fazer uma vítima, um funcionário e etc. Mas ele está ali espalhando, cada cenário que ele está, ele espalha a versão que ele deseja. Então, a forma de você vencer a justiça é ser mais racional, e guardar as provas, claro, e se antecipar a história que ele pode contar. É uma das dicas que eu deixo. E denunciar sempre, né? É a única ferramenta que a gente ainda tem, tá, gente? Obrigada, doutora Silvia Navarro, pela indicação, e fiquei muito feliz de estar junto aqui com você para poder explanar sobre esse tema. Obrigada, Samara, e Lília também, por estar aqui comigo. E a todos, né, que fizeram esse congresso acontecer, tá, gente? Obrigada. Gratidão. Agora, as considerações finais da doutora Silvia, por favor, fica à vontade. Gente, eu quero deixar um recado principal aqui. Vocês terem noção de que o abuso emocional é o pior que existe, então focarem nisso, focar na busca do profissional especializado em violência doméstica, tanto na área da doutora Rose, que ela busca tanto conhecimento, então precisa ser um profissional advogado especializado, que conheça o transtorno, e o profissional psicólogo tem que ser especializado, tem que entender de transtorno narcisista, tá ok? Não basta ele tratar a sua depressão, ele tratar a sua ansiedade, porque são todos efeitos de uma causa, que a causa é a convivência com o narcisista. Então, para se livrar desse transtorno, de estar próximo de pessoas narcisistas, você tem que estar sempre buscando um profissional especializado, porque ele vai te indicar o caminho melhor a seguir e o que você vai fazer, em que fase você está. Isso é muito importante, ele vai identificar qual é a fase, porque são várias fases. Então, onde você está na desvalorização, ele já está fazendo gaslighting, você já se separou dele, está voltando agora, é hovering. Então, dependendo de cada fase, a gente vai iniciar o tratamento de uma forma diferente, tá ok? Então, eu quero deixar aqui claro que, gente, em primeiro lugar, né, o amor, como a doutora Rose falou, o amor a si mesmo, né, em primeiro lugar. Na minha mentoria, eu vou estar citando algumas coisas também de questões bíblicas, porque a gente tem essa referência também, não de uma forma, beata nem nada, mas é uma forma de mostrar como essa referência bíblica também nos mostra o quanto estava previsto que existiriam narcisistas, e a gente que tem que tá se cuidando para a gente estar se precavendo dessas situações. A gente não pode sair pela vida romantizando as situações, né? Temos que estar atentos, porque não tem, igual aquela música, né? Livrai-me da gente boa, né, que faz maldade, da gente ruim que faz bondade. Não, então é pior quem é ruim e faz bondade, na minha opinião, né? Porque tá fingindo ali uma bondade. Tá ok, gente? Então, presta atenção, fiquem alertas. Gratidão, Silvia. Então, estamos encerrando. Lília, suas considerações também. Só agradecer mesmo a doutora Rose, Silvia, Samara, por facilitar a chegada dessas informações para as pessoas. Eu acho que quanto mais a gente fala sobre esse assunto, mais preparada a gente fica para não entrar
e se já entrou numa relação como essa, a gente fica mais preparado para sair. O importante é que é possível, o importante é que vocês não estão sozinhas, todas vocês que fizeram seus relatos aqui nos comentários, procurem ajuda, vocês não precisam mais passar por isso sozinhas, tem muita gente querendo ajudar. O Grupo Ela é um grupo especializado nesse apoio, na violência doméstica, e tem todo o entendimento do transtorno de personalidade narcisista. Vocês sofreram muito e não precisam mais passar por isso sozinhas, então contem com a doutora Rose, contem com a Silvia, contem com o Grupo Ela, com a Samara, comigo. Vocês não precisam mais ficar sozinhas. E conheçam, porque realmente conhecimento liberta. Obrigada, gente. Gratidão, Lília. Gratidão. Então, pessoal, entre no nosso site, também temos as redes sociais e temos vários projetos voltados para as mulheres, né, grupos de apoio, rodas de conversa. Teremos uma roda de conversa, inclusive, já na quarta-feira. Então, nos procurem, que a gente está sempre aí querendo ajudar, né, nessa posição de ajudar. Né? Então, nos procurem para tirar dúvidas e saber mais como a gente pode estar auxiliando, tá bom? Entrem em contato. E é isso, pessoal. Gratidão. Então, até a próxima edição. E é isso. Boa noite a todos. Ótimo domingo. E boa semana a todos. Boa noite. Tchau, tchau. Boa semana. Obrigada. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau.